Bom, pessoal, boa noite. Muito bom revê-los. Eh, espero eu vou aumentar aqui. Como a maioria aí sabe, no dia 6 e 7, teve o evento do Subido Pro. Esse evento aí, basicamente, foi para o pessoal que faz parte da mentoria. E esse e lá eles falaram, basicamente, um pouco sobre o que eles aprenderam dentro da mentoria como, empresa, né, ali Permaneu, o grupo Permaneu, e também todos os dados que eles conseguiram trazer e a inteligência que eles conseguiram, ter através dos vários mentorados que tiveram. Então, dentro da mentoria, eh, como que funciona, né. Então a mentoria ela tem as consultorias, ela tem os laboratórios, eles entregam muitos conteúdos, e dentro desses conteúdos tem alguns desafios. Esses desafios, basicamente, vão trazendo aí a informação pro grupo deles para entender quem tá fazendo, quem não tá fazendo as coisas, quem realmente tá vivendo ali a mentoria. Então, tem alguns rankings, tem algumas competições, então é bem interessante, assim, de você tá ali dentro, porque você tá vivendo aquele jogo junto com todo mundo, sabe. Então é interessante isso. Então, a gente teve algumas palestras, né, o Sobral, falou bem mais do que os outros, com certeza, né, mas a gente teve algumas outras palestras um pouco mais pontuais. Então eu trouxe aqui, as partes que eu achei mais relevantes, e seriam interessantes para nós também trabalharmos e também entendermos como que a gente consegue colocar isso dentro do nosso dia a dia, né. Então, teve uma palestra do Sobral que ele falou muito sobre quem tem resultado e quem não tem resultado dentro da mentoria. Porém, as palavras que ele usou não é só para quem tá dentro da mentoria, é para todo mundo, sabe. Para todo mundo serve isso. O Léo Rocha, não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa sobre ele, mas hoje ele é head de tráfego da Together, e a Together é a empresa do Sobral aí que trabalha com lançamentos. O Ricota ele basicamente é um mentor de agências. Então, enquanto o Sobral é um mentor de gestores de tráfego, o Ricota ele é um mentor de agências. Então, meio que se complementam ali, e os 2 sempre estão se ajudando ali em lives, eventos e por aí vai. O Calabres ou Calabresa, não sei certinho como falar, ele é um dos experts e que a Together, faz os lançamentos, e hoje ele é uma das contas, das 25 maiores contas da Hotmart. Então, assim, um expert gigantesco, faturamento enorme, e ele deu uma palestra lá, ele fala muito sobre a questão de mentalidade, ele tem um canal no YouTube ali de uns 3, 4 milhões, e ele fala ali como a gente deve conhecer melhor o nosso cérebro. Então, o que que a gente deveria fazer para realmente utilizar o nosso cérebro da forma, que a gente precisa. E a Zilo, foi uma das últimas palestras ali, ela falou bastante sobre questão da mentalidade empresarial, sabe. O como você ter uma empresa, você conseguir crescer ela e você conseguir se manter no topo. Então, basicamente, esse vai ser o nossa linha de raciocínio aqui. Claro que eu não consigo trazer todas as informações que eles trouxeram, vou trazer basicamente o que eu consegui assimilar. Mas assim, tem bastante coisa muito interessante. Então, o Sobral trouxe na palestra dele as 7 diferenças de quem tem resultado para quem não tem. E dentro dessas 7 diferenças, a primeira que ele mostrou é a clareza do que é bom para você. E eu me vejo muito nessa situação também, que quando eu entrei na mentoria, eu queria muito fazer infoproduto. Falei: "Nossa, cara, eu preciso fazer infoproduto, ali que tá o dinheiro, ali que a minha agência vai escalar". Mas eu ainda não estava muito bem estruturado com a minha agência de negócios locais. Então eu tinha alguns clientes, eu entendia o que que eu precisava fazer, eu tinha um faturamento legal já, mas eu estava querendo mudar. Então será que mudar naquele momento era bom para mim? Será que mudar naquele momento era o melhor caminho para o meu faturamento aumentar mesmo? Então o que que eu percebi foi que era interessante eu estruturar a minha agência, contratar pessoas para trabalhar junto comigo
para a minha agência não depender 100% de mim, a minha agência de negócios locais, e depois sim começar a se aventurar nos infoprodutos. Porque os infoprodutos, ele é um outro jogo, é um jogo diferente. Eh, eu acho até que ele não é tão difícil quanto tão desafiador quanto o negócio local. O negócio local, cada negócio tem um tipo de problema interno, vamos dizer assim, né, que a gente não consegue ajudar. Mas os infoprodutos, ele tem um outro, são outros problemas, outras soluções, e a gente precisa entender isso. Então, como eu já estou trabalhando há 3 anos com negócios locais, tem algumas dores que já estão muito bem definidas na minha cabeça, que eu sei que o cara vai sofrer. Então aquilo fica muito mais fácil de eu conseguir resolver, de eu conseguir ajudar. E já no infoproduto não tanto, né, então eu fiz alguns lançamentos, mas foram lançamentos menores, então eu ia ter que começar a minha caminhada naquilo ali. Só que eu ia começar a minha caminhada naquilo ali antes de estruturar minha agência de negócios locais. Então, essa clareza do que é bom pra você, ela foi muito importante, assim, porque chegou ali no segundo mês, mais ou menos, de mentoria, eu entendi que eu precisava focar no que eu tinha, eh, entender que eu precisava organizar os processos, porque tinha muita coisa pra melhorar, que eu pensava que estava bom, mas tinha coisa pra melhorar. E daí quando eu vejo assim: "Não, agora está bom, agora eu tô no momento que eu posso talvez migrar". Seria basicamente agora, assim. Então, tipo, daqui 1 mês, 2 meses, eu acho que já tá num caminho que eu poderia pegar um projeto ali de lançamento, 2 projetos de lançamento. Mas é porque eu sei que a minha estrutura da minha agência hoje de negócios locais, ela tá num caminho certo. A participação, ele falou muito sobre essa questão de participação, e eu também queria colocar isso para vocês aqui, que é o seguinte, não adianta só você estar nos ambientes certos. Você tem que participar dentro desse ambiente. Você tem que estar lá e você tem que, basicamente, fazer as perguntas certas, né. Já tinha comentado isso com vocês, eu acho, em outra aula, e ele fortificou isso muito. Então, assim, os desafios eles estão ali para ser feitos e a maioria, cara, eu digo isso porque dentro da mentoria a gente consegue ver quem participa e quem não participa. Antes mesmo aqui dessa aula, eu tinha uma reunião com o clã ali do grupo, da mentoria. Cara, metade estava lá. E ainda que tinha bastante gente, não era todo mundo que sempre vai, sabe. Então assim, justamente porque a nossa vida ela começa a ficar muito tumultuada, né, então não é sempre que a gente consegue ajudar. Mas mesmo assim, pensando na mentoria ou pensando em qualquer tipo de ambiente que você vá entrar, você tem que entrar e se doar, sabe. Entrar e fazer o que precisa ser feito. Então, eu entrei hoje num projeto, num programa que chama BNI, que é um projeto de networking. Eu vejo, tipo, tô 1 mês e meio mais ou menos, eu fiz pouco. Quando eu voltei do evento, eu falei: "Cara, eu preciso entender bem o que que eu preciso fazer pra tirar o máximo possível desse investimento que eu fiz", que não foi um investimento barato também. Então, assim, não só da mentoria, não só das aulas, não só da comunidade, em tudo que você faz na vida, você tem que entender: "Eu tô nesse ambiente, como que eu posso tirar proveito desse ambiente aqui, que vai ajudar tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional?". Cara, o BNI ele é legal. Ainda não consegui aprender muito bem todas as dinâmicas dele, mas para nós gestores de tráfego, ele dá uma, como é que eu posso explicar? Uma proximidade com outros empresários, né. Então, eu hoje mesmo sentei e comecei a conversar com os empresários que eu achava que era interessante, mandei mensagem para eles e marquei uma reunião de 1 a 1, que a gente chama, e eu vou conversar já essa semana com 3 empresários. Então, se eu colocar isso como uma meta minha, né, uma rotina minha, tipo, uma reunião por dia aí com esses empresários, a gente que precisa conversar bastante com empresários é importante. Então, Felipe, o que seria esse BNI? cara, o BNI é uma rede de networking, onde o pessoal tem cidades, né. Então, tipo, na minha cidade aqui não tem, por exemplo, mas tem na cidade vizinha. Então, algumas cidades têm, tipo, 2, 3 grupos desse, e daí ele funciona basicamente o seguinte: é um grupo onde cada cadeira tem uma especialidade. Então eu tô dentro lá do grupo, eu faço parte da especialidade de tráfego pago. Não pode entrar outra empresa de tráfego pago lá. Tem que entrar cada um, é exclusividade, né. Então assim, tem vários ramos e não pode ter concorrentes lá dentro. E as pessoas que estão lá dentro, elas precisam se ajudar. Então assim, eu preciso, referenciar os negócios que estão lá dentro. E as pessoas que estão lá dentro precisam referenciar o meu negócio. Então a gente tenta se ajudar no sentido assim:
Se alguém lá de dentro precisa de tráfego pago, ele vai vir conversar primeiro comigo para ver se eu consigo ajudar ele, para depois ir buscar outra solução, entende? Então, assim, eu tô entendendo ainda a dinâmica desse negócio, entendendo se vale a pena mesmo, para depois até tentar fazer uma aula somente disso. Porque acredito que a maioria do pessoal aqui são de regiões diferentes, e talvez seja interessante, né, analisar como é que é o grupo que tem aí, né? Porque, assim, você tem que também analisar como que o grupo funciona, né? Porque são empresários, então pode ser empresários bons ou pode ser empresários ruins também, né? Então, eu achei interessante aqui, tinha alguns amigos meus que já participavam e eles já tinham uma rentabilidade boa por causa do BNI, então por isso que eu entrei. Então hoje eu tô entendendo a dinâmica, mas assim, qual que é a parte legal? Eu posso participar das reuniões de outros lugares também, eu não preciso participar só do meu grupo. Então eu posso participar das outras cidades em qualquer lugar do mundo, cara. Então, tipo, é nível mundial o negócio, sabe? Então, essa parte é interessante, só preciso aprender um pouco mais a dinâmica. Mas, continuando aqui, fazer o que é proposto e estudar. Então, muitas vezes o Sobral faz os desafios ali, e a maioria das pessoas não faz o desafio completo. Isso acontece bastante. E a gente acaba não estudando de uma forma contínua. O que seria isso? Cara, às vezes a gente tem um plano, colocou um plano todo lá na cabeça, tá tudo certinho. A gente vai falar, não, eu preciso. Tem o desafio de prospecção, acho que vai ser amanhã, né? E a gente precisa estudar 1 hora por dia. Cara, às vezes a gente quer falar, não, eu vou estudar 3 horas hoje pra não estudar 2 dias, os outros 2 dias que vem. Cara, isso nunca funciona. Então, assim, eu vou estudar 1 hora todos os dias, estuda 1 hora todos os dias, eu vou ler todos os dias 10 páginas, leia 10 páginas todos os dias. Você vai ver que esse acumulado vai fazer sentido depois. E porque acontece muito, eu vejo, acontece muito, aconteceu bastante comigo, hoje eu tô um pouco mais controlado nisso, que é tipo, estudar muito quando é necessário. Ah, eu preciso aprender tal coisa, eu vou lá e estudo. Preciso aprender tal coisa, eu vou lá e estudo. Só que você não tem um planejamento do estudo, sabe? Então, por exemplo, o que eu preciso estudar esse mês? Já tenho organizado, eu vou estudar essa aula aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, para ter um raciocínio lógico do que você está estudando. Porque daí uma coisa vai complementando a outra e vai fazendo mais sentido. Aquele 1% que você vai acumulando todos os dias vão ser 1% de uma coisa cronológica, vamos dizer assim, que você se planejou. Então é mais interessante você, às vezes, fazer isso. Lógico que, às vezes, acontecem alguns incêndios nas nossas empresas, né? Que a gente precisa aprender tal coisa antes, mas é interessante que a gente tenha esse planejamento. Eu falei bastante pra vocês já que é comunicação e postura. Então, a gente tem que se comunicar. E quais são as formas que a gente se comunica normalmente? Com o Instagram profissional, com a foto, fazendo é, fazendo as publicações. Então, essa nossa comunicação é a todo momento, além da reunião que a gente faz. Então, comunicação e postura é tipo, cara, agora eu sou empresário, então eu preciso me comunicar dessa forma. Ele falou muito isso e, tipo, a gente viu, eu vejo muito isso, pelo menos lá dentro da mentoria, que muita gente mudou essa mentalidade. Parou de ser gestor de tráfego e virou empresário. É uma mudança que não é tão simples de acontecer, né? Tipo, ela demora um pouco mais de tempo, porque tá muito enraizado, às vezes, na cabeça da gente isso. E é difícil fazer essa jogada, essa mudança. Mas quando a gente faz, realmente o jogo muda. Ele falou muito sobre a questão de ser refém dos próprios clientes. Então, às vezes o cliente manda uma mensagem 9 horas da noite, eu preciso fazer isso aqui. Você vai lá, já larga tudo e faz. Às vezes também o cliente tem 50% do seu faturamento, 100% do seu faturamento e você é refém dele. Então, tem várias formas de você se tornar refém do seu cliente. Então, você se tornar refém do seu cliente, ele é um problema. Isso é um problema muito grave, na verdade, porque você acaba começando a aceitar coisas que você não poderia aceitar. E quando você acaba começando a aceitar coisas que você não poderia aceitar, começa a virar uma bola de neve. E daí vira uma bola de neve muito ruim pro seu negócio. Então, ele comentou muito sobre a questão de montar um ICP, entender qual que é a pessoa, qual é o cliente bom mesmo. Existem algumas formas de você classificar o que é um cliente ouro, o que é um cliente prata, o que é um cliente bronze. Então, essa forma de classificação é tipo assim: você coloca lá, o que seria um cliente bom para mim? Seria um cliente bom é um cliente que a empresa tá há 3 anos no mercado, que ele sabe o que é o tráfego pago, que ele já investiu uma vez, que ele tem site, que ele sabe que dá retorno,
que ele já teve uma agência. Você vai colocando vários pontos assim. E daí, quando você vai conversando com a pessoa, conversando com aquele cliente, você vai colocando ali o que ele é e o que ele não é. Vai dar uma porcentagem. Se bateu 80% ou mais, ele é um cliente ouro. Se bateu de 80% a 60%, ele é um cliente prata. Se bateu de menos 60%, ele é um cliente bronze. Então, assim, um cliente bronze, normalmente ele não vai ser muito bom para você. Vai ser um cara que vai mais te atrasar, mesmo que vai te dar dinheiro naquele momento, ele vai mais te atrasar do que te impulsionar. Então, essa ideia da gente entender o que é um cliente ouro, o que é um cliente prata, o que é um cliente bronze é muito importante para a gente não se tornar refém do cliente depois. Porque às vezes você prometeu alguma coisa pro cara ali, falou que ia ser daquele jeito, mas o seu modelo de negócio, que tá sempre mudando, o modelo de negócio muda muito. Às vezes a gente não consegue chegar pro cliente e falar assim, ó, meu modelo de negócio mudou, agora eu trabalho assim, assim, assim. Tá ok pra você? Às vezes a gente não consegue fazer isso porque tá em contrato lá e você trabalha de uma outra forma. Então é interessante estudar bastante esse negócio de modelo de negócio, entender o que você vai entregar e começar a dar alguns limites mesmo que seja o seu primeiro cliente. Então, se eu não me engano, até o Samuel mandou pra mim a apresentação dele, eu dei uma olhada, conversei com ele, falei, cara, você colocou aqui que o seu atendimento é das 7 da manhã às 6 da tarde. Eu falei, cara, 7 da manhã é cedo pra responder o cliente, cara. Coloca umas 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e daí você vai ter um tempo hábil ali pra conseguir se organizar, porque normalmente esse horário que é o horário que você vai ter que estar prospectando. 8 horas da manhã, mais ou menos. Então, tipo, se você tem esse tempo pra você atender o cara, é muito ruim. Até depois eu vou falar aqui que o Ricota, ele fala, tipo, cara, pra você atender o seu cliente, você tem que colocar horários específicos. O que seriam horários específicos? Cara, se você vai atender o cliente, você tem que entender, tipo, se vai demorar uma hora pra atender o cliente, você tem que colocar, cara, vai ser das 10 às 11. Eu só vou atender o cliente das 10 às 11. Ah, mas uma hora só por dia é pouco, então coloca mais uma hora lá no final da tarde, tipo, das 5 às 6. Por quê? Pra você não ficar mexendo no celular, pra você ser mais produtivo e ter uma rotina. Então, isso é muito interessante, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A mentalidade, e é essa parte que eu até tinha comentado com vocês, de sair um pouco da gestão de tráfego e ir para a parte empresária, e também algumas crenças limitantes, né? Então, existe algumas crenças limitantes do tipo, cara, eu não posso cobrar mais caro do que isso. Eu tinha muito isso no começo. Meus contratos iniciais eram R$ 500 por mês e eu falava, nossa, cara, como é que a empresa vai pagar R$ 500 por mês para mim e ainda vai pagar, vai investir mais 500? Eu não tinha essa mentalidade. Então, eu até fiz uma mentoria com o Matheus Palma e ele falou, cara, com o que você mostrou aqui, com o que você entrega, não tem como você cobrar só isso. Você tem que cobrar no mínimo R$ 1.200 por mês. Esse era o seu valor. E mesmo ele falando para mim cobrar 1.200, eu falei, cara, não, 1.200 ainda é muito, vou cobrar 1.000. Então, é essa a ideia. Mas é pouco ainda, sabe, Gustavo? É tipo, a ideia é de você entender. Mas assim, eu vinha de uma. Eu vinha muito cru do mercado, sabe? Eu não trabalhei CLT, eu trabalhava de uma outra forma, eu ganhava porcentagem de uma empresa lá. E eu não tinha essa ideia de fechar o cliente. Você fazia a mensagem, você ia atrás do cliente, fazia a reunião. Eu tive que aprender isso fazendo, errando e aprendendo. Então eu tinha essa crença limitante. E eu sei que essa crença acontece na cabeça de muitas pessoas. E é por isso que eu falo, cara, às vezes, talvez é barato você ir num psicólogo, ficar uns 2, 3 meses lá, fazendo algumas. Entendendo como é que tá a sua mente, como é que tá a sua. Ó, é interessante, cara. Porque às vezes o profissional ali vai entender o que você precisa para melhorar. Pode falar, Rodrigo. Não, sobre essa questão de precificação, né, da cobrança, mas não sei se já aconteceu com vocês. Por exemplo, comigo, uma vez eu fiz uma reunião, fiz a proposta de vir para empresário e eu joguei meu preço em 900, né? 900, ela queria que eu anunciasse tanto para Google e Facebook. Começando, eu joguei 900. E, tipo, a empresária sempre chorando, chorando, chorando. Então, baixar para 500, assim. Aí, tipo, eu fiquei assim, acabei não fechando, porque, pô, 500 Facebook e Google, cara, um trabalho, era uma distribuidora, ela queria que anunciasse pro estado todo. E, tipo, ia ter que fazer uma estratégia ali, e ia ser cansativa. Aí eu preferi deixar de lado ela e entrei em contato com os outros, aí consegui fechar. Até
Assim, tem essa questão também, igual o começo do que a gente começou, né? A clareza do que é bom pra você. Então, às vezes, né, é bem subjetivo essa parte, porque às vezes R$ 500 pra alguém muda a vida, sabe? Tipo, muda a situação. Então, é entender. O Pedro fala muito sobre a questão de... Existem 3 tipos de clientes, né? O cliente que você vai ganhar dinheiro, o cliente que você vai fazer network e o cliente que você vai aprender, vai ganhar experiência. Então, eu vejo assim, cara, eu tô começando, nunca tive um cliente e tal. Cara, nessa situação, você tem que ser mais aberto a pegar qualquer tipo de cliente para aprender. Então, ter situações e situações do que seria bom para você. Então, até eu evito falar um pouco de questão de valores, porque cada pessoa tá num momento diferente. Às vezes tem, por exemplo, teve pessoas que entraram na mentoria sem nenhum cliente e saíram do 0 para 30 mil por mês. Só que, cara, você não consegue comparar a sua vida com a dele. Às vezes ele já era vendedor há 10, 15 anos. Ele já conhecia um monte de empresário. Ele já tava num outro momento da vida, sabe? Então, a gente faz essa comparação, mas às vezes a gente não sabe a vida anterior do cara. A gente não sabe como é que era o cara antes. A gente se compara, né? Até depois eu vou falar aqui sobre o Calabres fala muito isso, né? Você tem que se inspirar, mas você não tem que se comparar. Então, é algo que a gente tem que mudar. E ele terminou falando da questão da humildade, né? Ser sempre humilde e entender em qual lugar que você tá. E nunca tentar passar por cima de ninguém. Porque eu acredito, na verdade, até um dos meus amigos que tá no Subido Pro, um dos meus melhores amigos ali que eu fiz ali, ele até chegou pra mim e falou, cara, eu tô renovando e tal, mas é porque eu fui muito... eu não fui humilde. Ele falou, eu tinha muita coisa que eu precisava ter aprendido, que eu achava que eu sabia, e eu acabava não fazendo, e eu acabei não aprendendo e não evoluindo por causa disso. Então, às vezes a gente acha que a gente sabe, a gente não quer estudar porque tá bom daquele jeito. Mas, cara, tem muito cara aí que às vezes começou muito depois que eu, bem depois que eu, que já sabe algumas coisas, ele é muito melhor. Por quê? Porque ele pegou algum cliente específico que precisava muito daquilo, e aqui, às vezes aquilo lá ele já faz por um ano e eu comecei agora a fazer. Então, tem que entender, basicamente, em qual caminho que cada pessoa tá, porque cada pessoa vive experiências diferentes, principalmente no nosso ramo, que muda muito, né? Tipo, o empresário do mesmo nicho já muda bastante. Porque muda a cidade, muda o público, muda o tipo de produto, muda o tipo de serviço. Então, cada um de nós aqui temos experiências diferentes que a gente pode agregar sempre ao outro. E também até deixo isso como uma pegada aí pra vocês, do tipo assim, cara, se alguém mandar alguma dúvida dentro do grupo lá, e vocês têm uma ideia de como ajudar, não sintam vergonha, cara. Fala, ó, eu não tenho tanta experiência, mas eu estudei em tal lugar que a pessoa fez isso, isso, isso. Mesmo que você não tenha aplicado, se você viu em algum momento, pode ser que dê um insight para aquela pessoa, sabe? Então é interessante a gente tentar se ajudar de todas as formas possíveis. E basicamente a, a do Sobral foi isso, a primeira que ele fez. Ele fez mais umas 2, 3, mas eu acho que essa aqui foi a que eu achei mais interessante para trazer aqui para vocês. Daí o Léo Rocha, que é head de tráfego, ele falou um pouco mais sobre o que eles aprenderam na Together, que é a agência deles. A Together, ela é uma agência que eles abriram uns 2 meses antes da mentoria, mais ou menos. Então, é uma agência que hoje faz 1 ano. Então, é uma agência nova, né? Tipo, pelo Pedro já tá há tanto tempo no mercado. Então, eles aprenderam muita coisa. Porque, assim, o Pedro sempre foi gestor de tráfego, mas ele nunca tinha equipe, assim, né? Tipo, junto com ele. Tinha alguns pessoas ajudando e agora mudou um pouco essa jogada, porque agora é mais uma linha de produção, vamos dizer assim. Tem muita coisa que eles precisaram aprender. Até ele mesmo comenta que quando ele foi abrir a agência dele, ele foi e fez uma mentoria junto com o Ricota. Falou, cara, como é que eu faço tudo isso aqui? Daí foi onde é que ele estava aprendendo e também estruturou tudo ali para passar para nós. E o Léo Rocha, ele é o head de tráfego lá e basicamente ele trouxe algumas visões do que eles aprenderam. E nessas visões que ele aprendeu foi o seguinte, que a gente precisa, primeiro, ter uma base sólida. Então, assim, a gente precisa estruturar a empresa com estratégia e com estrutura. Então, a gente precisa entender o que o cliente precisa, a gente precisa entender onde que a gente quer chegar. E ele falou basicamente algumas coisas aqui sobre como fazer isso. Então, ele colocou aqui que a gente tem que entender o método PCP, que é para onde vamos,
qual que é a nossa meta, com quem nós vamos, quem vão ser os nossos parceiros e por onde nós vamos. Então, qual que vai ser o nosso planejamento para chegar nessa meta. Então, essa ideia do PCP é muito relacionada ao modelo de negócio que você quer e aonde é que você quer chegar. E também a questão de processos, né? Então, até depois aqui ele vai falar sobre a questão de processos. E eu conversando com um amigo meu que ele é especialista em processos, ele comentou o seguinte, falou, cara, para você conseguir realizar um processo, organizar um processo, você tem que saber todas as atividades que você vai realizar, você vai ter que saber em que momento que você vai ter que realizar todas essas atividades, para depois sim você conseguir organizar o processo. Então, basicamente, isso aqui, de uma forma resumida, é o que eles fazem na agência deles lá. Então, qual que é a meta deles? Então, hoje o modelo de negócio deles, se eu não me engano, ele tá mais ou menos assim. O cliente deles tem que ter no mínimo 2 milhões de faturamento anual, porque eles cobram uma média de 20 mil reais por mês para fazer o tráfego pago para eles. Então, tipo assim, é uma média de 20 mil. Cara, quem que vai conseguir pagar 20 mil reais por mês para fazer o tráfego de lançamento, sabe? Então, assim, tem que ter mais ou menos uns 2 milhões de faturamento. Sendo assim, eles já sabem onde é que eles querem chegar. E daí eles falam, cara, para fazer isso daqui, para eu ter uma equipe que seja boa o suficiente para conseguir cobrar 20 mil, quem que são os parceiros que eu preciso? Então, basicamente nesse sentido, sabe? E daí, tipo, e como é que eu faço o planejamento para chegar nessas pessoas que faturam 2 milhões? Então, no caso, assim, o Sobral tem essa facilidade, vamos dizer assim, né, por causa do mercado, mas colocando no nosso ramo, era tipo assim, tá, beleza, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar numa meta de faturamento de 10 mil reais. Cara, o que eu preciso para chegar nessa meta de faturamento? Tem que começar a entender, porra, eu preciso de 10 clientes de 1.000 reais, eu preciso de 5 clientes de 2 mil reais, eu preciso de 2 clientes de 5 mil reais. O que eu quero para minha agência? Qual o tipo de cliente que eu quero? Tá, beleza. Quem que seria interessante para eu trabalhar junto, que trabalharia junto comigo, que me alcançaria aqui nesses 10 mil? Será que seria importante eu fazer uma parceria com design, uma parceria com copywriter, uma parceria com lançador? Então, assim, para onde eu quero ir? E isso aqui, cara, parece besta, mas quando você consegue colocar isso na ponta da caneta ali, colocar isso no papel, você começa a ter mais clareza para onde você deve ir. Para quem que você deve mandar mensagem para te ajudar. Então, cara, essa questão de ajuda, mandar mensagem, cara, às vezes é uma mensagem que te dá um cliente. Então, essa semana mesmo, um rapaz veio conversar comigo, que ano passado eu ajudei ele, e ele criou a própria agência lá, só que é uma agência mais focada em design. Ele falou, cara, eu tô querendo fechar um contrato aqui, me ajudou bastante lá, eu tô precisando de alguém para me ajudar no tráfego pago, vamos fazer uma parceria? Então, essa questão de ajudar também ajuda muito. Então, tipo assim, às vezes o parceiro ali naquele momento não vai te ajudar, mas se você ajudar ele, em um momento futuro ele pode te ajudar também. Então, é o tal do giver's gain, né? Ajude antes de receber. E a questão de PPI. E para você colocar uma meta, achar os parceiros e ter um planejamento, você precisa disso aqui. Que é pessoas, processos e infraestrutura. O que seria isso? Normalmente, quando você quer escalar, você vai ter que encontrar pessoas que são boas para estar junto com você. Então, pode ser um sócio, pode ser um parceiro, como eu tinha comentado. Mas, cara, o que é uma pessoa boa, né? Tipo, é muito difícil de analisar isso. E daí, até depois, a Zillow complementa um pouco mais com isso. Mas é, tipo, encontrar os ambientes certos, né? Aonde que eu vou encontrar essa pessoa? Então, às vezes é indicação, às vezes é um teste que você consegue fazer, às vezes é conversando mesmo com a pessoa que você consegue ver que ela tá engajada ali com a sua cultura. E aqui eu pego um gancho até muito de um outro evento que eu fui, onde o Nicolas Charão fala muito sobre isso. O Nicolas Charão também é um cara que ajuda a organizar agências. E ele tem uma agência que chama VTX, a Vortex. Eles faturam uma média de 1 milhão por mês. E eles têm mais ou menos uns 40 colaboradores lá. E eles aprenderam muito essa questão de encontrar pessoas, né? Como encontrar pessoas. E, cara, eles falaram que encontrar pessoas é mais sobre cultura do que sobre técnica. Então, tentem colocar isso bastante na mente. Do tipo, cara, que pessoas que eu quero ter do meu lado. Mas não pensem em técnica. Pensem, tipo, que tipo de pessoa que ela vai ser. Então, essa parte é muito importante. A parte do processo, basicamente a gente tem que ter muito bem alinhado todos os processos da nossa empresa. Então, processo comercial, processo de venda, processo de pós-venda, processo de prospecção, processo de onboarding,
processo de kickoff, tudo isso tem que ser bem organizado, tem que ser bem desenhado. E depois que você entende todos os processos que você precisa, você vai criar a infraestrutura para esses processos. Então, essa infraestrutura pode ser dentro do Excel mesmo, tá, gente? Não precisa ser algo muito robusto. O importante é que você tenha isso desenhado e você tenha uma forma de deixar isso organizado. Se você não tiver isso organizado, vai ter muita coisa que você não vai fazer. Eu sei por de experiência própria. Enquanto não estava organizado, tinha umas coisas que eu falava assim, não, isso aí eu faço depois. Depois dava um mês, depois dava 2 meses. Aí quando vê daqui 2 meses, aquilo lá que eu deixei de fazer lá no começo lá, começa a prejudicar o meu resultado. E daí, quando começa a prejudicar o resultado, você acaba perdendo o cliente. Então, esses processos são muito importantes de você entender quais são todos esses processos, desenhar eles, e daí você vai entrar quais são, tipo, o processo é tal, beleza. O que eu preciso fazer nesse processo? E desenhar todas as atividades. E daí você vai ver, depois que você desenhar, você vai ver a tal da rotina visível. E você vai entender assim, tá, se eu preciso fazer todos esses processos aqui, eu tenho uma rotina para eu colocar. Se você tem uma rotina, você consegue fazer. Se você não tem uma rotina, você não consegue fazer. É basicamente simples assim. E o problema é que às vezes a gente acha, não, mas o processo tá todo na minha cabeça aqui, eu sei. Eu sei, certeza, é só fazer isso, isso, isso. Mas sempre falta alguma coisa quando você não tem ali um lugarzinho para você só dar um check. Ah, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Então, essas rotinas visíveis, para serem visíveis, elas precisam de processos e infraestrutura. Não dá pra confiar na mente, cara. Pior é que é verdade. Principalmente quando você começa a ter... Começar a escalar, tipo, começa a ter 5, 6 clientes, porque daí, tipo, é um cliente pedindo uma coisa, outro cliente pedindo outra, um cliente entrando, outro cliente saindo, você, cara, você começa a ficar louco. Pode falar, mano. Inclusive, uma das suas aulas que está lá no YouTube, você fala sobre a organização de posicionamento com os clientes e falou sobre o CRM. E aí eu criei uma conta no CRM, né, para poder organizar isso aí, porque é uma porrada de coisa para fazer, como você disse aí. E tentar organizar isso aí. Como eu estou para abrir também um CNPJ, isso aí vai ser de grande importância, né, ter essa organização aí. Cara, organização é tudo, cara. Organização é tudo. Até mesmo para abrir o CNPJ. Pô, o que eu preciso? Qual que é o processo de abrir o CNPJ? Preciso disso. Porque às vezes tu se perde no processo ali de uma coisa um pouco mais simples. Então, quando a gente consegue organizar todos esses processos, o nosso dia a dia fica mais fácil. Porque você tem certeza que você fez aquilo. Então, e você consegue depois até... Essa parte desses processos, o que é legal desses processos aqui? Você entra numa reunião com o cliente, você fala, olha, eu cobro para fazer a parte de implementação. A taxa de implementação é cobrada à parte. Daí o cara fala, nossa, mas por que você já tá... Não, eu vou te mostrar como é que é a minha eu vou te mostrar como é que é a minha implementação. Aí você abre o teu processo lá, a implementação são 120 passos, tá? Aí esses 120 passos eu faço em 7 dias para você. Aí eu vou te explicar, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Se você tiver isso pronto, eu não preciso te cobrar. Você tem pronto? O cara nunca tem, né? A chance do cara ter é muito baixa. Então, mesmo que às vezes a pessoa veio de uma... Não, o cara já entende que aquilo lá vale aquele valor. Às vezes o cara acha até que tá barato, entende? Só que se você não tem isso pra mostrar, você não tem esse processo aberto, o cara vai falar assim, tá, é só mais uma coisa, só pegou meu Facebook, tu não fez mais nada. Então, essa questão de você conseguir mostrar para a pessoa é muito interessante. E aqui ele falou um pouco sobre rituais no final, que é um pouco mais subjetivo, um pouco mais complicado de entender. Mas o ritual, ele mostrou que é tipo assim, algo que acontece depois de um acontecimento. É estranho de falar, né? Mas, por exemplo, você foi lá e fechou um cliente. Tem uns caras que, tipo, umas agências. Fechei um cliente, vai lá e toca um sininho. Cara, esse é um ritual. Você começa a criar esses rituais. Do tipo, eu vou acordar. E a gente, é incrível, a gente tem muitos rituais que a gente não faz, mas não sabe. Mas tipo, eu acordei, peguei o celular pra mexer e ver se tinha alguma mensagem. Esse é um ritual que você acaba fazendo. Depois de um acontecimento, você faz outro. E isso acontece, tipo, diariamente. Só que agora você tem que entender, porra, como que tá sendo os meus rituais? Porque a gente tem vários rituais. E os meus rituais são bons ou são ruins pra mim? Então, cara, essa ideia do ritual é você conseguir desenhar o que você tá fazendo todos os dias.
Ah, eu acordo, eu faço o quê, faço o quê, faço o quê, faço o quê. E colocar isso na ponta da caneta mesmo, entender como que tá sendo esse teu ritual do dia a dia, porque às vezes você tá fazendo algo muito inútil para sua empresa e você não tá percebendo. Então, a gente começa a entender aqui até um outro nível que eles estão jogando, né? Tipo, é um ritual meio que até individual que eles conseguem trazer para a empresa. Basicamente, a aula dele foi isso. O Léo Rocha é um cara excepcional mesmo. Ele fala muito sobre a prospecção sniper. Até vou tentar trazer aqui para vocês algum dia, que é uma prospecção mais centralizada em um tipo de negócio, um tipo de cliente, onde você consegue entregar algo de valor para o cliente antes de você prospectar ele. E, cara, esse cara aí, mesmo estando na Together, ele tem a própria empresa, e o ticket médio dele é tipo 5, 6 mil para negócios locais. Então, o cara é pesado mesmo, o cara é de outro nível. E ele mostrou, cara, na aula, dentro da mentoria, claro, um fechamento dele, porque ele mostrou, tipo, tudo que ele fez, né, pra fechar aquela cliente do método que ele ensinou. E era uma clínica de estética que tava fechando a 7 mil por mês com ele. Então, pô, é uma mentalidade diferente de você conseguir cobrar de uma pessoa, mas com as perguntas certas. Tanto até que eu comentei na aula de prospecção, não, na aula de reunião de fechamento, ele comenta lá e fala, cara, quanto que é o seu ticket médio? Quantas vendas você faz por semana? E daí ali ele já consegue saber mais ou menos o faturamento da empresa. E quanto que é o seu lucro final? Ah, 30%? Ele fala, cara, dos 30%, vou cobrar mais ou menos uns 10%. Ah, o cara ganha 10 mil por mês, 10% vai ser 1.000 por mês. Só que ele pensa assim, pô, eu não cobro 1.000, então esse cliente não é pra mim. Eu tenho que buscar um cliente que ganha mais. Se o cara ganha 100 mil por mês, eu posso cobrar 10 mil nessa lógica, entende? Então, é um pensamento um pouco diferente que a gente tem que captar as informações certas pra dar. E daí eu acho que pra mim foi a melhor palestra que teve, foi a do Ricota. Vai ser difícil até de trazer as palavras que ele trouxe, mas o cara é um monstro. E ele falou basicamente da rotina comercial. Não sei se vocês conhecem, mas ele é dono da Agência Mestre. A Agência Mestre, ela foi, acho que, umas 10 vezes a melhor agência, considerada a melhor agência do Brasil. Então, assim, o cara é muito, muito forte nessa questão de estruturação de agência. E ele trouxe para nós a rotina comercial dele. E dentro dessa rotina comercial dele, ele falou muito sobre a questão de rotina, execução e melhoria contínua dentro dessa rotina. Mas o que ele trouxe lá que foi muito interessante foi a questão de ele ter um Excel onde ele coloca as horas e o que ele faz todos os dias. Então, por exemplo, começo da manhã, das 7h30 às 8h30, é prospecção. Aí é prospecção passiva que ele comenta, né? É 1 hora. Prospecção passiva, em que sentido? Respondendo os e-mails que vieram. Então ele usa ads, né, para trazer o pessoal. Então o pessoal vai caindo ali no CRM. Esse pessoal que vai caindo ali no CRM, ele vai respondendo os e-mails e fazendo ali o follow-up dessas pessoas. Depois, das 9h30 às 10h30, ele faz prospecção de reunião daí. Então todas as reuniões que são agendadas são nesse horário. Aí você começa a entender que ele tem faixas de horário para fazer as coisas de prospecção. Então, por exemplo, ele tem das 7h30 às 10h30, todos os dias, para fazer prospecção, para lidar alguma coisa da prospecção. Meia hora ele faz respondendo e-mail, meia hora ele faz prospecção ativa de conversar com a pessoa, e o resto ele faz reunião. Então, assim, ele já organizou a rotina dele para todos os dias, de segunda a sexta, fazer isso. Então, depois que ele faz a prospecção, que ele vai pegar o celular dele e vai fazer o atendimento ao cliente. Ou seja, ele vai responder ali as mensagens dos clientes de alguma coisa que aconteceu. Então, assim, a primeira coisa que ele faz é prospecção no dia. Não importa se o cliente tá morrendo lá. Ele fala, cara, o cliente esperou a noite inteira, ele pode esperar mais 2, 3 horas. Se a minha empresa que não pode esperar 2, 3 horas, porque se eu não fazer isso agora, eu não vou fazer depois. Então ele coloca ali, porra, as 3 primeiras horas do dia é prospecção. Depois ele pega e tira 1 hora para responder todos os clientes. E, cara, 1 hora é bastante ainda, mas é porque o cara tem muito cliente, né? Então, tipo assim, ele tira ali esse horário sempre do dia. Então, tipo, das 9 às 10 ele vai responder o WhatsApp e responder os e-mails que ele tem.
E daí no final do dia, que tipo assim, mais 1 hora, 2 horas ali, ele faz o operacional mesmo. E daí ele lista, né, todos os operacionais. Então, tipo assim, o que é importante fazer? É tipo, cara, você vai ter algumas coisas, você vai começar a entender depois de alguns dias, de algum tempo, e tem coisas dentro do operacional que são importantes e tem coisas que não são tão importantes pra você fazer naquele dia. Então, tipo, cara, o que eu fazer hoje no operacional vai valer a pena. Ah, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu tenho que fazer. Tem coisas que às vezes é tipo otimizações menores e não são tão interessantes de fazer naquele momento. Você tem que fazer coisas maiores, sabe? Então, você tem que entender e colocar como prioridade. Daí depois ele vai para o almoço. Depois do almoço, ele faz o prospecção no início da tarde novamente. Aí ele faz operacional e no final ele faz prospecção de novo. Cara, é prospecção pra caramba. E cara, ele falou o seguinte, a prospecção, a parte comercial, é o pulmão da sua empresa. Se o pulmão começa a ficar ruim, você para de respirar, você para de entrar cliente, cara. Então ele coloca tipo 80% do tempo dele em prospecção. E cara, ele abriu o Pipe Drive dele, que é o CRM que ele usa, tinha lá mais ou menos uns 13 milhões em aberto de contrato para eles fechar naquele mês, cara. Então, tipo assim, o cara só fecha cliente enorme, tipo, é 10, 15 mil por mês pra fechar com ele, é só empresa. Então, assim, mas isso só acontece porque ele tem essa rotina de prospecção full time. Porque ele falou o seguinte, cara, se a minha prospecção é muito boa e eu faço isso todos os dias e tá entrando cliente, a parte operacional é um pouco mais fácil de eu conseguir contratar e organizar. Então, o que eu preciso organizar real mesmo é o comercial, porque quando tem cliente é mais fácil de resolver, é um problema bom de resolver, né? O problema é quando não tem cliente. Quando tem cliente, a gente arranja alguém pra ajudar, a gente contrata alguém, a gente faz uma parceria, alguma coisa a gente faz. Agora, quando não tem cliente, fica um pouco mais difícil. Então, é interessante vocês pensarem nisso pra organizar a rotina de vocês, pelo menos 2 horas de manhã, tipo, das 8 às 10, todos os dias, fazer prospecção. Daí o resto do dia vocês fazem outra coisa. É muito difícil você conseguir colocar um hábito na sua vida da noite pro dia, né? Então eu acho que até fazer um hábito menor e depois ir aumentando ele. Então, a palestra dele foi muito foda. O Pipe Drive é o CRM que ele usa. O CRM basicamente é para você organizar como que tá a função. Tipo, mandei mensagem pra aquele prospect. Coloquei ali, ele é um cliente ouro, prata ou bronze. Ele é um ouro, então compensa eu fazer follow-up. A ideia do ouro, prata entra muito nessa questão também. Porque, tipo assim, se o cliente é ouro, compensa você ficar mais dias tentando conversar com ele, tentando fazer reuniões. Se o cliente é bronze, não compensa você gastar tanta energia nele. Então, é muito interessante vocês pegarem essa jogada aqui do cliente ouro. Pessoal, se cair a chamada, vou colocar de novo, porque eu acho que essas duas vai demorar um pouquinho mais de 10 minutos. Cara, aí veio do Calabres, não sei direito como falar. Mas ele falou muito sobre questão de mentalidade, sobre a gente entender que o cérebro é o nosso órgão mais importante. E ele começou já falando sobre a questão de como a gente deve trabalhar o nosso corpo para o nosso cérebro trabalhar 100%. Então, a primeira coisa que ele falou, 8 horas de sono, 1 hora de exercício físico, e esse exercício físico ele falou que tem que ser meia hora de cardio e meia hora de musculação. Não pode ser só um ou não pode ser só outro, tem que ser os dois. E ele falou mais uma coisa, aprendizado contínuo, sempre aprendendo 1 hora por dia, ou na leitura, ou fazendo algum estudo. E também alimentação. Então, tem alguns alimentos que são mais importantes para o nosso corpo, para o nosso cérebro. A gente precisa aprender quais alimentos são esses, para a gente colocar na nossa dieta e fazer com que o nosso cérebro esteja 100%. Depois que ele falou essa questão do cérebro, que eu achei muito interessante, até porque minha parte física tá precisando melhorar bastante, eu falei, cara, beleza, eu preciso organizar minha dieta, que isso já vai ajudar na parte física e também fazer exercício. O sono, graças a Deus, agora por enquanto tá bem regular. E daí ele falou de 6 princípios que a gente deveria seguir para nossa mentalidade.
Então, o primeiro princípio é nunca seja coadjuvante da sua própria história. Cara, isso chega a ser forte, né? Então, às vezes a gente não tá vivendo nossa vida. A gente tá levando um dia de cada vez, tá indo, não tá aproveitando o dia. Fala, cara, amanhã eu faço. Deixa pra amanhã, deixa pra semana que vem. Ah, não, o projeto só começa na segunda, né? Aí quando o projeto não começa na segunda, começa só no dia primeiro. Só começa no começo do mês. E você vai indo, você vai levando a vida. Cara, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Então, a gente tem que entender que, tipo, a gente precisa saber, tipo, a gente tá fazendo o máximo da nossa vida nesse dia? Esse dia foi bom, foi proveitoso? Ele me deu alegria? Então, ele comentou muito sobre isso. Eu achei muito interessante. Porque é bem impactante. Não ser coadjuvante, né? Ser a pessoa principal. Ser a pessoa que tá levando realmente eu para outro nível. Então, tem muitas pessoas que acabam necessitando de ajuda para levar para outro nível. Às vezes é legal também porque você tem um círculo legal de amizades, né? Ele até comenta muito sobre isso. A questão de você ser a média das 5 pessoas. Mas, cara, às vezes as outras 4 pessoas, elas precisam de você pra atingir outro lugar. E você pode ser... não pode ser o coadjuvante dessa história, sabe? Você tem que ser o personagem principal pra levar essas pessoas pra outro lugar. Até muitas das histórias que teve lá de superação dentro da mentoria foi disso. Do tipo, eu consegui ganhar melhor, eu consegui ajudar minha família, eu consegui ajudar minha mãe, consegui ajudar meu pai. E cara, isso é muito importante pra nós. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente realmente for o protagonista, né? E ele traz isso de uma forma muito interessante. E o segundo princípio foi nunca descuide do básico. Ele contou a história do Kobe, né? Kobe Bryant, da NBA. E basicamente era um monstro na questão de treinamentos. E ele comenta a história de um jornalista que foi documentar um mês de vida do Kobe Bryant. E dentro desse um mês de documentação, ele notou que o Kobe Bryant fazia todos os dias a mesma coisa. Todos os dias ele ia treinar os fundamentos básicos do basquete. E ele treinava 2, 3 horas a mais que todos os outros do mesmo time. E daí e ele já era, nessa época, ele já era o melhor do mundo. Ele já tinha sido considerado o melhor do mundo. E o jornalista vem e pergunta, depois de uma semana documentando, fala, cara, por que você ainda faz o básico mesmo depois de ser o melhor do mundo, né? Mesmo sendo o melhor do mundo. Daí ele fala, cara, eu só sou o melhor do mundo porque eu nunca deixei de fazer o básico. Então, a gente pensar nisso e entender, tipo, cara, o que é o básico pra mim ser o melhor? E daí, basicamente, é o que ele falou ali, tipo, de ter uma alimentação saudável, de fazer o exercício físico, de ler, de estudar, de dormir bem. Então, pegando aí pra uma referência muito forte do esporte, né? O cara transcendeu aí, basicamente, muita coisa e acredito que seja muito verdade. Ele fala da questão de ter mentores excepcionais e ter um ambiente excepcional. Claro que ali é um pouquinho da cópia para vender a mentoria do Subido Pro, mas querendo ou não, isso é verdade, né? Quando você tá num ambiente legal, quando você consegue estar com as pessoas, você começa a virar a média daquelas pessoas. Então, você começa a mudar o seu ambiente, você começa a se importar mais com as coisas que você faz, porque você não quer prejudicar as pessoas que estão perto de você. E isso é muito importante, porque o ambiente muda as pessoas. E quando você tem um mentor que consegue te levar pro caminho que vai te ajudar, vai te melhorar, cara, isso é muito bom. E ele falou dos mentores dele, né? Então, tipo, um era o Sérgio Cortella e o outro eu não lembro qual que era. Mas ele falou, cara, esses caras que me levaram pra outro caminho, né? Pra outro lugar, pra outro patamar. Então a gente tem aí, como exemplo, o Pedro, né, cara? O Pedro, ele... Se você olhar lá, começa a olhar os stories dele, tu fala assim, como é que esse desgraçado faz tudo isso, né? O cara tá plantando bananeira, aí daqui a pouco tá fazendo yoga, daqui a pouco tá ganhando 1 milhão e é tudo assim, o dia inteiro. Então, assim, é muito da questão de a gente conseguir ver os nossos mentores e entender como que a gente chega nele. E ele, pegando esse gancho, ele fala, cara, inspiração sempre, comparação nunca. Porque, como eu tinha comentado antes, cada um tem sua vida, cada um veio de um lugar, cada um tem um bastidor por trás ali muito forte. E a gente não pode se comparar em nenhum momento. A gente tem que se comparar só com nós mesmos, como que a gente era ontem, como a gente era semana passada, como a gente era ano passado.
e entender que isso é o real motivo da gente estar melhorando. Melhorar nós mesmos a todo momento. Então, essa comparação a gente tem que parar um pouco, porque é muito difícil, principalmente agora com as mídias sociais. É muito fácil começar a ver os Instagrams aí, parece que todo mundo tá faturando 1 milhão por mês. É todo mundo com carro top e por aí vai. Então, assim, tentar parar de fazer essa comparação, tentar se comparar, porque quando você começa a se comparar, você começa a evoluir sempre. E com você evoluindo, cara, a conta fecha. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Se vocês estão plantando, um dia vocês vão colher. E se o plantio for bom, a colheita vai ser boa. E ele fala aqui, ele até comenta sobre o Michael Jordan, que a vida não é sobre vencer, a vida é sempre sobre aprender e melhorar. Então, tem uma frase do Michael Jordan que ele fala de todos os erros, né? Errei 9 mil arremessos, errei 300 cestas finais que o pessoal passou para ele e ele não fechou. Mas foi tudo esse conjunto de erros que transformou ele no melhor. Então, não é só sobre vencer, é sobre estar melhorando. E ele fechou sobre a questão da mediocridade. E ele fala do memento mori, né? Que é a ideia de você não ter a ideia de que você vai morrer. Tem muitas pessoas que têm isso, né? E na verdade é algo que acho que é até mais comum. Que a gente vive a vida e esquece que a gente vai morrer, né? A gente vai vivendo, mas a gente esquece que um dia vai chegar ao final. E daí, pensando nisso, a gente acaba achando que a média é bom. E ele comenta que ser medíocre, ser da média, é uma ingratidão com Deus. Porque Deus fez você para ser melhor do que você é. Para ser o ápice. Então, nós somos os únicos animais, né? Seres vivos que pensam que conseguem evoluir. Então, a evolução tem que estar dentro de nós a todo momento. Então, a palestra desse cara foi muito boa. Eu não conhecia ele e foi excepcional, assim. Foi algo surreal, abriu a mente, assim, de uma maneira muito top. E, por final, veio a Priscila Zillo com a parte da linha de evolução, explicando ali bastante sobre a questão de como o grupo Permaneu hoje está no top e se manteve no top. Beleza, vou mandar, Gustavo. Então, assim, ela mostrou que normalmente uma empresa, ela tem um começo difícil, ela vai ter um salto exponencial e depois ela vai se manter ali se não cair. E ela falou o seguinte, cara, não é tão difícil chegar no topo quanto se manter. Então, chegar no topo é difícil, mas se manter lá no topo é muito difícil. Então, ela falou que tem um evento da Hotmart todos os anos que eles convidam as 25 maiores contas, 25 maiores faturamentos para ir nesse evento. E eles foram no ano passado e foram nesse ano também. E do ano passado para esse ano, eles falaram que mudou 70% das contas lá, das pessoas que foram. Então, ela falou, cara, ali ela começou a entender o jogo da questão de como se manter no topo. O que eu tenho que fazer para se manter no topo. E daí foi onde ela trouxe aqui os 5 pontos de inflexão que ela trouxe. Então, desses pontos, ela falou da acomodação, da afobação, do serviço medíocre, da falta de estrutura de equipe e das limitações reais do mercado. Então, muitas pessoas se acomodam e eu acredito até que é algo meio que normal de acontecer. Vamos dizer que o cara chegou, faturou milhões e milhões durante 1, 2 anos, já tem uma conta lá recheada, já só de passivo já ganha 100, 200 mil por mês. Cara, o cara desse, para não se acomodar, ele precisa ter um propósito muito forte, muito maior do que o dinheiro. E a gente sabe que não é tão fácil assim de ter esse propósito. E eu acredito que essa acomodação deva acontecer para muitas pessoas. E até para quem não tá tanto no top, eu sei porque chegou uma época que eu tava com faturamento X, que tava uma vida tava legal, tava cômoda, e eu falei, cara, tá bom desse jeito. Daí o que aconteceu? Começou a cair. Por quê? Porque, cara, cliente não vai ficar com você para sempre. E daí você começa a entender que, tipo, você não pode parar de trazer cliente para dentro, porque os que estão ali dentro uma hora vão sair. Então ela fala muito sobre essa acomodação e você não pode se acomodar. Então você tem que sempre estar buscando algo melhor. A questão da afobação, de às vezes fazer várias coisas ao mesmo tempo e às vezes trocar o que estava bom para uma coisa pior. Em que sentido? Tinha pessoas que tinham um método validado, trabalhavam com lançamentos e daí da noite pro dia falaram assim, não vou parar de trabalhar com lançamento, vou pegar o meu produto, vou colocar ele no perpétuo.
E daí, tipo, mudou toda uma lógica que isso já tava funcionando para um momento, né? Porque todo mundo falou que o perpétuo era bom naquele momento, vamos dizer assim. E daí o cara muda toda uma logística que ele tem, um modelo validado, por uma afobação do mercado, por alguém ter vindo para ele falado que aquilo iria funcionar, sem ter validado antes. Então, muita gente caiu por causa disso, e a gente tem que se cuidar nessa questão também. De entender, tipo, não se afobar só porque outro cara, igual eu comentei com vocês, tipo, vou mudar a minha empresa de serviços, negócios locais para infoprodutos, do nada. Então, a gente tem que pensar nisso. Pessoal, eu vou abrir uma... vou abrir uma outra chamada. O bom é que ele avisa, mas a gente não acredita que vai acabar, né? Aqui. Até ver se tá gravando certo. Gravando certo. Tava num flow aqui, peraí, deixa eu me arrumar aqui de volta. Um minutinho. Fechou, vamos voltar. Vou compartilhar com vocês aqui de novo. Tá, beleza. Aqui. Aí. Encontrei. Desculpa, pessoal. Tá. E continuando aqui, então, ela fala muito sobre essa questão de afobação, da gente entender em que caminho que a gente precisa estar indo, e não seguir a modinha. Começou a dar certo dropship. Nossa, o meu amigo do lado que começou a dar certo dropship. Mas tu nunca fez dropship. Pô, então vai com calma, cara. Tu nunca fez, vai com calma, porque pode dar errado. E a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo, normalmente. Então, entenda que caminho que você precisa seguir. Ela comentou também sobre a questão de um serviço medíocre, e acredito que isso deva acontecer fortemente, principalmente para os caras que estão no topo ali. Chega um momento que daí os caras já estão naquela acomodação e começam a não ter uma entrega legal. Às vezes o cara também não começa a entender como que o mercado está evoluindo e ele não evolui junto. Então o serviço começa a ficar mediano, e um serviço mediano ele não se mantém no topo, não adianta. Então, entender como melhorar. Então, assim, você pode conversar com o seu cliente, vamos dizer que tu tenha lá, o seu cliente, você cobre por mês R$1.000 e ele investa R$1.000. Vamos dizer que ele tá ali, ele tá ganhando, ele não ganha com você, mas ele também não perde. Cara, vai chegar um momento que ele fala assim, cara, já tá 6 meses desse jeito, não evolui, eu acho que vou procurar um outro cara porque eu preciso que eu venda mais, eu não preciso estar empatado. E é basicamente isso. Às vezes você fala, não, mas tá bom, desse jeito a gente não tá perdendo dinheiro, você tá fazendo... A gente até chama de marketing gratuito, né? Porque a pessoa tá evoluindo a marca dela, mas não tá gastando basicamente com isso. Só que às vezes o cara não tá vendo isso, e você tem que mostrar isso pra ele também, né? Uma forma de entender um jogo diferente. Mas o seu serviço, ele tem que estar dando lucro, cara. Se ele não tiver dando lucro, não tiver colocando dinheiro no bolso das pessoas, o seu serviço tá médio. Se o seu serviço tá médio, ele vai procurar alguém melhor. E se chegar alguém melhor ali,
fazendo uma reunião boa, prometendo mundos e fundos, ele não vai olhar para o seu serviço mediano, ele vai falar assim, cara, se esse cara aqui estiver falando a verdade, eu vou ganhar muito dinheiro, então ele vai atrás desse cara. Então a gente tem que entender que o nosso serviço tem que estar sempre evoluindo, e é por isso que a gente tem que estar sempre melhorando. E até ela fala sobre essa questão de você não sabe para onde que você está indo, invista em você. Porque se você investir em você, não tem erro. Então é muito interessante essa fala dela ali no final. E ela fala da falta da estrutura de equipe, da estruturação de equipe, que é algo que hoje acredito que os caras que estão crescendo, as empresas que estão escalando, sofrem meio que quase todos. Mas ela também comenta um pouco sobre a questão de... Cara, as pessoas querem os melhores, mas não querem pagar o preço, sabe? Então, ela fala que no grupo Permaneu, as pessoas que estão lá dentro ganham bem. Ela paga bem. E ela até comenta, ela fala assim, olha, se você não estiver pagando bem, eu pago, cuidado. Porque ela sempre está aumentando a empresa. Hoje, se eu não me engano, são 180 colaboradores lá no grupo Permaneu. E muitos deles são gestores de tráfego também, né? Porque ela faz muitos lançamentos. Se eu não me engano, esse ano foram... Não sei se foi esse ano. Não, esse ano não. Esse ano. O grupo, a Together vai fazer 86 lançamentos. Então, tipo, cara, 86 lançamentos é lançamento pra caramba. Precisa ter uma equipe muito boa pra isso. Mas a ideia dessa falta de estruturação de equipe é você entender também que você precisa ser chefe, sabe? Essa parte do precisa ser chefe é complicada, bem complicada. Porque a gente estuda pra ser gestor de tráfego. Aí a gente começa a ser gestor de tráfego muito bom. E vai chegar um momento que daí você vai ter que parar de estudar ser gestor de tráfego, você vai ter que começar a estudar estruturação de empresa. Aí você começa a estruturar toda a sua empresa, aí você vai ter que parar de estudar isso, você vai ter que começar a pensar em RH, em como contratar. Depois que você aprende a contratar, você tem que começar a estudar como delegar. Depois que você aprende a delegar, que daí sim você vai começar a estudar, voltar a estudar talvez gestão de tráfego. Então, é algo que... Pode falar, Rodrigo. E Felipe, como foi essa tua transição assim, nessas etapas? Assim, cara? Tu já começou como empresa, começou como gestor? Cara, eu tô passando por essa fase basicamente agora. Eu contratei faz 1 mês, 2 meses mais ou menos assim que eu tô passando por essa parte de estruturação de equipe. A gente acha que a gente consegue crescer sozinho, mas, cara, chega uma hora que a gente não consegue mais crescer sozinho. Então você pega ali 10, mais ou menos uns... Chega ali nos 12 clientes, 15 clientes, cara, você não tem tempo pra fazer mais nada. E daí você começa a faltar tempo pra tudo. Então, por quê? Porque os problemas vão acontecendo e você tem que, além de trabalhar, tem que viver um pouquinho. Então começa a faltar tempo pra tudo, cara. Então você começa a entender, cara, eu preciso de alguém. E daí quando você começa a faltar tempo, o seu serviço começa a ser medíocre. Por quê? Porque você tá faltando tempo pra fazer as coisas. E daí você começa a entender, cara, eu preciso organizar a minha equipe. E daí você tem que estudar tudo isso que eu falei. Você tem que começar a parar de estudar gestão de tráfego, começar a estudar estruturação de equipe. E daí quando você começa a parte de estruturação de equipe, você tem que estudar toda essa parte de processo que eu tava comentando antes. E cara, essa parte de processo é algo tipo... Parece fácil. Mas quando você vai colocar na ponta da caneta, cada processo é enorme, cara. Tipo o processo de onboard que eu tava comentando é 120 passos. Mas se tu não coloca na caneta, tu não sabe o que é 120 passos nunca na vida. E daí você só consegue delegar se você tem o processo pronto. Como é que você vai delegar para uma pessoa se você não tem o que ela precisa fazer? E não adianta você só falar pro cara, porque se só falar para ele, o cara não vai saber o que fazer. Então, assim, além de você ter essa parte desse processo pronto, e alguns processos na empresa ainda precisa organizar. Então, assim, porque, tipo, na verdade, acho que o processo nunca vai parar de organizar, você vai estar organizando o processo para sempre. Mas chega um momento que daí, tipo assim, você começa a entender e você precisa delegar. E quando você vai delegar, você vai, cara, vai falar assim, não, o cara vai fazer igual eu. Cara, igual ele não vai fazer. Às vezes ele vai fazer melhor. Às vezes ele vai fazer pior. Mas igual ele não vai fazer. E daí, se ele não faz igual, você tem que entender, tipo, cara, ele não fez igual. Mas ele fez tão bom quanto? Fez. Então tá bom. Só que você tem que conseguir colocar isso na sua cabeça. Você tem que conseguir entender isso. Porque às vezes, na sua cabeça ele não é tão bom, cara. Mas às vezes ele pode ser melhor que você em outros pontos. E daí você tem que entender quais pontos que são esses. Porque até ela coloca, né? Agora eu lembrei, no meio da apresentação ela coloca uma questão do Steve Jobs, uma fala do Steve Jobs. Entenda quais são os seus pontos fortes e o resto
contrate. Então, se você tem um ponto fraco, contrate uma pessoa que supra esse seu ponto fraco, sabe? Então, assim, na hora de contratar, você também tem que entender, tipo assim, cara, se eu contratar uma pessoa que é boa no meu ponto forte, não faz tanto sentido. Por quê? Porque provavelmente ela não vai ser melhor do que eu naquele ponto. E daí você vai começar a tipo, não gostar do serviço dela. E se você não gosta do serviço dela, você não consegue criar uma relação. E, cara, a questão de relação de confiança nessa situação é muito forte. Porque, tipo, eu fui pro evento. Cara, é incrível, né? Você tá em casa, parece que não te manda uma mensagem. Quando você sai pro evento, todo mundo te manda mensagem pra fazer alguma coisa. Aí os clientes começaram a mandar, e os parceiros que eu tenho aqui começaram a mandar mensagem, tinha que fazer coisa. Falei, cara, eu preciso organizar essa situação, porque eu não tinha organizado quando eu estava viajando ainda algo, sabe? E é um processo, você tem que organizar também. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Comecei a bater print e organizar ali mais ou menos o que precisava ser feito. E mandei, ó, você precisa fazer isso, isso, isso. Mandei pra outra, você precisa fazer isso, isso, isso. Faz aí, me manda print do que você fez pra mim ver se tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Mandei print pros clientes e acabou, tá organizado. Não foi organização do jeito que eu esperava? Não foi. Mas eu entendi que agora, quando eu viajar, eu preciso ter esse processo organizado também, que é tipo essa comunicação. Por quê? Porque foi uma falha minha, mas eu não sabia nem que existia esse problema. Então, tem muitas coisas que você vai aprendendo no caminho. Então, assim, esses processos provavelmente estariam melhores organizados se eu tivesse entendido esse problema antes. Mas agora eu sei e tô organizando esse processo novamente. Então, tipo assim, aí entra a questão de um problema que normalmente a gente tem. A gente quer pegar o processo pronto. Não, que processo que você faz? Eu faço esse processo aqui. E a gente às vezes não aprende como fazer o processo. E cara, quando você aprende como organizar o processo, que você não pegou pronto, você consegue organizar os processos de outras coisas na sua vida. Então, eu conversei com um amigo meu, que ele é consultor de empresas, que faz, principalmente nessa parte de cultura e também de processos, e ele me explicou como que ele organiza os processos das empresas que ele dá consultoria. Eu falei, cara, é isso que eu preciso, porque, tipo assim, mesmo que alguém venha e organize o meu processo, aqui eu entendi o que ele fez. É tipo você contratar um gestor de tráfego, mas nunca ter feito gestão de tráfego. Você não sabe se o cara fez um trabalho bem feito ou não. Por quê? Porque você nunca fez. Que é isso que acontece muito com os nossos clientes. Então, assim, quando você sabe aquilo que você precisa, é mais fácil. Então, Rodrigo, fazer essa transição, você começa a estudar outros pontos. Outros pontos que não são mais gestão de tráfego. Aí é questão de você não ser mais gestor. É questão de você ser empresário. Porra, o que minha empresa precisa? Aí você começa a entender, cara, minha empresa precisa de processo, precisa aprender processo. Minha empresa precisa saber quais processos. Esse processo, esse processo, esse processo. Aí você vai, com a rede de network que você vai criando, você vai entendendo. Cara, por exemplo, até o Léo Rocha, ele fala sobre essa questão de como que é a comunicação dentro da empresa, dentro da Together. Cara, a comunicação deles é uma reunião semanal, uma reunião diária e uma reunião de fechamento de semana. Cara, essa reunião semanal eu já tinha na minha cabeça. Essa reunião diária já tinha na minha cabeça. Mas essa reunião de fechamento de semana eu nunca tinha pensado. Foi um insight diferente pra mim. Porque, tipo assim, se eu tenho o que eu preciso fazer durante a semana, se eu tenho o que eu preciso fazer durante a semana, eu tenho o que eu preciso fazer todos os dias. Mas o fechamento da semana é tipo assim, cara, a gente fez tudo isso aqui, mas como que a gente poderia ter feito melhor? Entende? Então, assim, esse fechamento da semana é onde você vai evoluir a sua empresa. Porque, tipo assim, porra, eu faço aqui um planejamento estratégico do mês do meu cliente. Esse planejamento estratégico do mês, eu divido ele em semanas. E depois de dividir em semanas, eu vou dividir ele por dia. Se eu divido ele por dia, eu vou ter, basicamente, o que eu preciso fazer naquela semana. E daí eu consigo conversar com o meu gestor ali, ó, a gente precisa fazer isso, isso e isso. E daí, dentro desse escopo aí, fica muito mais organizado. Mas, cara, organizar tudo isso daí parece fácil, né? Mas quando você começa a fazer, demora horas pra você fazer isso. E, normalmente, quando o cliente não quer mudar no meio do caminho, né? Você tem todo o planejamento lá do mês e o cara fala assim, não, cara, eu tinha esquecido que a gente tinha um feriado muito importante pro nosso... Tinha esquecido o Dia das Mães, por exemplo, só pra dar um... o Dia das Mães não tinha como a gente não ter feito o negócio. Então, assim, às vezes não tava na cabeça do cara. E até uma coisa que é muito interessante do onboarding é você falar assim, cara, na hora de sentar com o cliente primeira vez, quais são as datas importantes pro seu nicho no ano inteiro? Pra você entender como que você vai organizar aquele mês, sabe?
E, porra, as datas importantes eu pensava que não era tão diferente assim, mas quando você se planeja pra uma data que às vezes é a data que ele mais vai vender no ano, cara, dá uma diferença absurda. Por quê? Porque você começa a falar a língua do cliente. O cliente tá lá falando assim, cara, na Black Friday é onde é que a gente vende mais. Black Friday é que dia? Novembro. E o que você vai fazer em novembro esse ano? Lá em janeiro você vai falar pro cara. Ah, cara, não faço ideia, cara. Mas como assim não faz ideia? O que você fez ano passado? Ah, eu fiz isso aqui. O que deu certo? O que deu errado? Já vamos imaginar, porque o seu melhor dia do ano é aquele. A gente tem que se planejar para aquele melhor dia do ano. 6 meses antes, 3 meses antes, quanto tempo antes for possível. E, tipo, quando você começa a mostrar esse tipo de organização pra empresa, cara, o cara fala assim, caralho, mano, o cara tá pensando muito na frente. E, cara, quando você começa a colocar na cabeça do empresário ali, do seu cliente, que você tá pensando na frente até dele, aí ele começa a analisar que o investimento que ele tá fazendo não é só na questão dos resultados ali. É uma questão muito maior. É uma de consultoria que você consegue dar pro cara. E a questão de limitações reais do mercado. Então, tipo, essas limitações reais do mercado é algo que ela até fala sobre a questão de as pessoas às vezes se enganarem. Do tipo, a gestão de tráfego tá saturada. Tem muito gestor de tráfego já no Brasil. Essa questão de limitação. Quais são as limitações reais do mercado? A gente tem que entender quais são essas limitações. Do tipo, o nicho de odontologia, ele tá acabado. Porra, cara, o nicho de odontologia eu acho que não tá bem longe de acabar. O pessoal vai muito em cima de odontologia, de estética, mas às vezes você tem que mudar a sua forma de abordar. Porque talvez a prospecção ativa já esteja mais saturada. Então essa limitação, às vezes, pode ser em vários sentidos. Então até, por exemplo, aqui na minha cidade, cara, na cidade pequena, eu acho que deve ter uns 20 consultórios odontológicos, mais ou menos. E tem 28 mil habitantes, cara. Imagina num 500 mil, 1 milhão, São Paulo. Quantas clínicas odontológicas tem? Então, assim, todas elas precisam. Você só precisa entender como que você consegue vender pra essa pessoa. E, cara, tá muito longe de ser um oceano. E é isso que a gente não tá falando nem da Europa, né? Porque, tipo, cara, eu converso com amigos meus que têm clientes na Europa. Lá tá mais ou menos, tipo assim, uns 5 anos atrasado a gestão de tráfego comparado ao Brasil. Só pra vocês terem uma ideia de como que tá diferente já lá a questão. Então, um amigo meu foi pra Londres agora no Master GDP, que é o do Di Santana. Não sei se vocês conhecem o Di Santana. Ele tá na mentoria do Di Santana e teve um encontro lá em Londres. E foi lá pros mentorados, esse meu amigo foi. E das atividades deles foi sair e andar por Londres. Porque lá em Londres, aí foi onde ele começou a entender o porquê que o cara queria que eles andassem lá. Eles não fazem muitos anúncios. Os anúncios lá são físicos ainda. São nos ônibus, sabe aqueles ônibus vermelhos, grandões que tem? Muito em cima daquilo, muito em cima na frente das lojas. As propagandas lá são diferentes ainda. Os anúncios não são tão fortes. Ele falou que lá, mesmo andando no centro lá de Londres, lá ele recebeu poucos anúncios. Então, assim, você começa a entender o quanto que isso pode melhorar ainda para nós. E daí entra a questão também da gente aprender outras línguas, né, para poder trabalhar em outros lugares. Então, assim, essas limitações reais do mercado, às vezes pode ser uma enganação que tá na sua cabeça e tem que cuidar com essas limitações, porque elas podem estar te travando em algum momento aí que você não tem certeza daquilo. Então é interessante você ir buscar informação. E ela comenta também novamente, lá que eu vou falar até de novo aqui, sobre a questão de se você não sabe onde você vai investir, invista em você. Então, eu acho que vocês aqui, participando aqui das aulas, participando ali do grupo e também consumindo o ambiente que vocês estão, tanto na comunidade Sobral, fazendo todos os cursos, fazendo os certificados, eu acho que vocês estão já no caminho certo. Eu espero que estou ajudando também aí vocês, trazendo essas informações. E espero a ajuda de vocês também para tentar levar essas informações para mais gente ainda. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, fico aberto aí para responder.
Quando não tem dúvida é complicado, porque tu não sabe se foi bom ou se foi ruim, né? Já ia falar isso aí, cara, mas não tem dúvida porque foi boa mesmo a aula, hein? Como eu te falei lá na primeira vez que tu me mandou aquela aula lá que tem na comunidade, que é muito técnico o teu conteúdo. Isso traz uma clareza, assim, que é difícil ficar dúvida, né? Tá tudo certinho, tudo pautado e no mapa mental fica mais claro ainda. Show de bola, parabéns pela aula. Entendi, mano. Obrigado. Valeu, Gustavo. A ideia é começar a trazer essas visões diferentes, cara, que a gente demora às vezes pra ver e quando tem outra pessoa que já tá no mercado há um pouco mais de tempo, ela fala ali e tu começa já a entender. Às vezes tu não vai aplicar no outro dia, mas tu já sabe que precisa aplicar aquilo. Pode falar, Rodrigo. Cara, eu tô com um planejamento aí de escalar meu faturamento aí. Não sei quando. Você tem que colocar uma meta ou algo assim, mas tirar pelo menos uns 10k por mês de faturamento. Por onde tu aconselharia a organização, né? Por onde começar? Cara, olha, o que é... Eu acho que essa rotina que o Ricota fala é o primeiro passo. Você tem que colocar aqui a sua rotina comercial como a principal. Então, tem algumas coisas que, tipo, chegar no 10k, né, que é um sonho, assim, um marco muito importante, ele precisa ser uma coisa que vem dia a dia, sabe? Tipo, cara, o que eu fiz mês passado? Quais foram as minhas prospecções que eu fiz mês passado? Quantas eu fiz? Como é que foi a conversão? Porque, cara, eu tive um ou dois clientes, não, uns 3 clientes, na verdade, e demorei 1 ano pra fechar, cara. Tipo, eu conversei com uma das minhas clientes que tá, tipo, há uns 8 meses comigo. Eu conversei uns 2 anos atrás, tipo, e dela veio 1 ano depois e mandou mensagem. Falou, ô Felipe, tudo bem? Agora eu tô com uma empresa aqui que precisa de tráfego, vamos fechar? Tipo, 1 ano depois. E tipo, cara, se você tá fazendo prospecção todos os dias, essas pessoas em algum momento vai ser o momento delas de fechar o tráfego, sabe? Então, agora pensando a longo prazo. Em 6 meses, se você colocar que você vai prospectar 20 empresas por dia, 10 empresas por dia, quantas empresas dessas vão dar? Aí quanto que vai ser o faturamento, quanto que vai ser a conversão? Vamos colocar aí que a cada 100 você converte uma. Se a cada 100 eu converto uma, quantos que eu preciso prospectar? Cara, você tem que começar a colocar esses números na cabeça. A cada 5 conversões eu fecho um cliente. Pô, se eu preciso de 5 conversões, 5 reuniões, cara, quantas pessoas eu preciso prospectar para ter uma reunião? E, tipo, você começa a colocar esses números e daí você vai começar a entender. Então, tipo, até já vou abrir aqui para vocês, que é uma ideia que eu tô criando aqui, que é uma ideia de eu criar uma mentoria que é muito parecida, assim, com o Subido Pro no estilo dela. Mas, claro que vai ser algo que a ideia é trazer vocês, tirar dessa ideia do gestor de tráfego e levar ela a ideia do empresário, de tudo que eu aprendi dentro da mentoria aqui e trazer ela numa mentoria de 3 meses, que é uma aceleração mesmo, sabe? Mas daí eu vou estar junto, basicamente entendendo tudo que vocês precisam. Então, tipo, deixa eu ver aqui. Até abrir aqui pra vocês aqui, vocês vão dar uma olhada e vocês podem até dar uma ideia do que eu posso melhorar. A ideia não é vender agora, essa ideia é um processo que eu tô trabalhando, entendendo se eu consigo mesmo entregar tudo isso daqui, porque, cara, é gigantesco o negócio. Mas, pessoal, de gestor a empresário, que é uma mentoria que eu tô tentando criar, a ideia aqui é trabalhar consultorias, dentro dessas consultorias, um plano de desenvolvimento individual, tipo, deixa eu aumentar aqui, acho que vocês não estão vendo direito. Tipo, aonde você tá hoje, aonde você quer chegar em 3 meses. Entender cada um, entende? Individualmente. Ah, eu não tenho nenhum cliente, o que eu preciso fazer para ter o primeiro cliente? O que eu preciso fazer para ter o terceiro, o quarto, o quinto? O que eu preciso fazer para sair de 2 mil para 10 mil? Em 3 meses eu consigo, não consigo? Ser realista também, né? Tipo, vou sair de 1.000 para 30 mil. Cara, não é fácil, é difícil. Mas assim, de 1.000 para 10 mil, talvez você consiga, se você pegar os clientes certos. Mas de 1.000 para 5 mil em 3 meses é muito realista, assim, muito realista mesmo.
Consultoria número 1, consultoria número 2 de acompanhamento. Para entender se você, aquele plano inicial tá na tua cabeça ainda ou não tá. Você tá fazendo o que você planejou para fazer ou não fez. Então entender ali e falar assim, cara, não tô fazendo, mas por que você não tá fazendo? Ah, não tô fazendo por causa disso, disso, disso. O que a gente precisa melhorar? Isso aqui. E tá junto ali com você entendendo, né? Tipo, como melhorar isso. Trabalhar laboratórios. Laboratórios de... Isso, a ideia... Cara, basicamente, eu acho que até... Não vou dizer melhor do que o Subido Pro, porque o Subido Pro, ele, tipo... Teve uma organização muito boa, mas, cara, conversar com o Pedro era muito difícil. Tipo, pra conversar com o Pedro meu Deus, tem que levantar a mãozinha lá e esperar 1 hora pra conseguir fazer uma pergunta com o cara. Por quê? Porque o cara tá muito grande, tá muito distante, tá ligado? Então, assim, essas mentorias que eu acho que vai ser menores, elas vão te preparar pra te levar pra um Subido Pro, tá ligado? Que, assim, é onde é que você quer tá. Porque, cara, o Subido Pro, além de toda a mentoria, ele te dá um status. Te dá um posicionamento. Então essa é a parte legal do negócio de estar lá. E assim, mas você às vezes precisa estar organizado para conseguir absorver o que a mentoria vai te trazer, cara. Porque a mentoria é paulado, cara. É dia de consultoria lá que dá 8 horas de informação. Você tá preparado para receber 8 horas de informação sobre um monte de coisa? E às vezes você não tem nem o básico ainda. Então, é essa questão de se organizar, sabe? E daí aqui, ó. Organização empresarial, CNPJ, contrato, nota fiscal. Vai ter uma contadora convidada para falar sobre isso. Organização visual, Instagram, foto, linha editorial, como fazer os conteúdos. Vou trazer uma consultora de imagem para falar sobre essa questão de como uma foto impacta dentro de uma reunião, como se vestir bem impacta dentro de uma reunião. Eu quero trazer aqui também uma amiga minha que ela é da mentoria do Paulo Cuenca, fala só sobre linha editorial, tem uns 50 clientes só de linha editorial, quero convidar ela para trazer isso aqui também. Falar de prospecção, colocar desafios dentro de prospecção que todos vão fazer juntos. Minha ideia é fazer uma mentoria de 10 pessoas para conseguir as pessoas se ajudarem, né? Então, cara, sozinho é muito ruim, por quê? Porque você não consegue ver a outra pessoa fazendo. A ver a outra pessoa fazendo, você se estimula a fazer também. Então eu quero colocar essa prospecção em conjunto, rotina, processo, cultura, trazer aquele meu amigo consultor de processo e cultura para trazer isso para vocês, para a empresa de vocês, trazer um convidado também personal, amigo meu, para ele colocar alguns exercícios para vocês fazerem diariamente, que sejam em casa, que você não precisa sair para academia, porque tipo, é todo um rolê diferente, né? Então, se você consegue fazer o exercício em casa, você consegue fazer em qualquer lugar, não importa se está viajando, não importa onde é que você está. Então, trazer isso para a rotina, trazer o modelo de negócio, precificação, parte financeira, como se organizar financeiramente, qual o modelo de negócio que eu tô pronto para fazer. Será que eu consigo entregar site? Será que eu consigo entregar design? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo entregar linha editorial? Que parceiros que eu preciso chamar? Onde é que eu preciso ir? Como é que o meu modelo de negócio é? Se o meu modelo de negócio é assim, qual que seria a minha precificação certa? Então, entender qual que é o momento que você está vivendo. Trazer uma psicóloga convidada, amiga minha, que é minha cliente, falar de mentalidade para vocês entenderem qual que é a mentalidade que vocês precisam ter e melhorar ela para ser empresários e não mais gestores. Trazer reunião de fechamento, a parte de vendas e negociação. Onboard de cliente, todo o processo. Reunião pré-venda, pós-venda, kick-off. Todas as reuniões que vocês precisam fazer reais com o cliente antes e depois. Onboarding de cliente, criação de landing page, entender o que vocês precisam ter dentro da landing page, como que a copy precisa ser estruturada, criação de relatórios para informações, estratégias de tráfego. Daí aqui, além das estratégias de um modo geral, eu vou tentar trazer alguns convidados em alguns nichos específicos, né? Então, tipo, eu tenho alguns amigos aí que são, tipo, especializados em odontologia, especializado em estética, especializado em eventos. Trabalhar a parte do ChatGPT e algumas automações que te ajudam nesse processo de empresarial. E trazer uma recapitulação geral de tudo que foi feito. Então, isso aqui basicamente são 3 meses, um laboratório desse por semana, para trazer todas essas informações que eu acredito que sejam interessantes para vocês estruturarem a empresa de vocês. A cada 3 laboratórios, uma manhã inteira de tirar dúvidas ali. Tipo, vocês vão anotando as dúvidas. Claro que a gente vai ter um grupo para trabalhar essas dúvidas, mas
uma manhã inteira para vocês conversarem junto comigo ali e tirarem todas as dúvidas. Todos esses laboratórios vão ter desafios para ser feitos. Esses desafios vão valer em pontos, uma pontuação ali pra gente ter um ranking, né? Pra gente... Não adianta, até pra quem leu aí o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, uma das partes que ele fala lá é sobre a competição. Quando tem competição no meio, a coisa muda. Então a ideia é que cada coisa vai valer uma pontuação, vou tentar ser o mais justo possível, trazer prospecção como pontuação, reunião como pontuação, fechamento de contrato como pontuação e diferente ainda, por exemplo, fechou um contrato de 1 mês, vale 10 pontos, fechou um contrato de 3 meses, 30, 6 meses, 60, 1 ano, 120, porque, tipo, cada contrato é diferente, né? E também uma premiaçãozinha ali, que eu tô pensando aqui numa cadeira ergonômica, numa tela 27, num headset, então, tipo, pros 3 primeiros ali. Então, eu tô estruturando tudo isso aqui pra entender quantas horas vai levar isso da minha vida, como que eu vou conseguir transformar isso numa mentoria que eu consiga entregar tudo que eu tô prometendo aqui. Tô trazendo convidados também para realmente agregar valor ao projeto. E assim, eu vou montar uma página explicando tudo que vai ter dentro dessa mentoria. E vou deixar ali para vocês fazerem pré-inscrições, se vocês tiverem interesse. A minha ideia é fazer grupos de 10 pessoas para essa mentoria. Eu acredito que com 10 pessoas eu consigo conversar pessoalmente com cada um, entender certinho o que cada um precisa e realmente ver se vocês têm interesse em algo nesse sentido, né? Para mim realmente começar a fazer esse projeto. Até queria um feedback aí de vocês, se vocês acham interessante, se vocês não acham. Porque a ideia realmente é trazer tudo que eu aprendi dentro do Subido Pro ali para vocês. Interessante, Gustavo. Eu vou essa semana aí provavelmente fazer já a página e já ir guardando o pessoal aí. Pra quando der 10 pessoas eu fechar o grupo e começar. Cara, e pior que foi uma coisa que eu... Nossa, no começo... Agora tá sendo, acho que um pouco mais disseminado por causa do Subido ao Vivo, sabe? Mas antes parece que os gestores ninguém se conhecia, cara. Então, cada gestor tava trabalhando sozinho em casa, fechado. Parecia no... Agora, tipo, o pessoal se conhece um pouco mais. Só que antes disso não era difícil conhecer o pessoal. Pode falar, Gustavo. Então, cara, um dos motivos, né, para eu comprar o ingresso do Subida ao Vivo foi isso aí, entendeu? É viver essa experiência lá com outras pessoas que fazem o que a gente faz, né? Porque, por exemplo, aqui na minha região, do curso que eu comprei, né, que foi do GTE, tem um cara que mora a 3 cidades da minha que tem também, mas ele não pratica, ele não vive esse negócio. Então, o Subido ao Vivo vai ser importante para mim para isso, né? Para eu conviver com outras pessoas que também já fazem isso e já tem uma experiência a mais, né? Cara, o que eu vivi lá no Subido ao Vivo, eu tive uma experiência um pouco diferente até, porque a gente pegou uma casa e ficou 9 gestores lá que não se conheciam. E, tipo, cara, a gente fez uma amizade muito grande, porque a gente ia no evento, chegava à noite, a gente jantava junto, conversava sobre o evento, no outro dia junto, voltava junto, e no outro dia, até depois que acabou o evento, a gente pegou e ficou mais um dia lá no Rio, lá, fizemos churrasco lá, fizemos um hot seat que durou o dia inteiro, o hot seat, assim, tipo, se ajudando, sabe? Então, assim, e depois disso a gente criou um mastermind dessa mansão que a gente ficou aí, e ficou por, acho que quase um ano, uns 8 meses, tendo um encontro a cada 30 dias, assim, pra se ajudar mais ainda, sabe? Então, a gente começou a entender a importância de ir nos eventos, e por isso que eu investi tanto em eventos ultimamente. Porque, às vezes, cara, uma pessoa te fala uma coisa que dobra o seu faturamento, cara. É incrível. Mas, tipo, o cara fala, ó, faz isso, cara, isso aqui tá dando certo pra mim aqui, eu já testei, já validei. Você não precisa criar a roda de novo, sabe? Vai lá e faz. Então, essa diferença é muito legal mesmo. E acredito que vocês devam ir, quem puder ir, né? Tipo, é muito interessante essa entrega. Hoffman até falou ali,
e tá com uma mentoria que não entrega a metade. E bom, o certo era ter guardado esse dinheirinho aí pra investir em mim. Foi igual que eu fiz no grupo, no GTL, tem uma comunidade como quase igual à comunidade Sobral, só que não é dentro do Facebook, é dentro do Círculo Digital. E eu tava com uma dúvida de como que eu gerava mais visitas, né, no Instagram do bar que eu faço hoje. E só que lá os caras investem R$ 600. Então, tipo assim, você tem que fazer milagres, tem que tirar leite de pedra, né? Daí o cara, mandei, perguntei lá, o cara falou assim, ó, Gustavo, eu fiz isso, faz isso que você vai ver, cara, o negócio vai começar... Cara, eles estão ganhando, assim, em torno de 20, 30 seguidores por dia. Isso eu rodei 2 campanhas, uma de alcance e uma de tráfego. E os caras estão ganhando seguidor direto agora. Até o dono veio falar comigo hoje, falou, nossa, tá chegando bastante seguidor. Eu falei assim, então, agora vai do social media conseguir segurar esses seguidores para atrair eles pro bar. Porque não adianta nada eu trazendo e o cara não conseguir segurar, né? É justamente até algo que você tem que conversar muito agora com o social media, porque é o seguinte, cara. Eu já sofri um pouco com isso aí, que é assim. Você não pode entrar em conflito com o social media, tá ligado? Porque se tu fala isso pro cara, e daí o social media vai lá e não faz um serviço tão bom, ou ele acha que fez um serviço bom e não fez, e daí você começa a ter um atrito entre você, o dono e o social media, cara, nunca dá muito bom. Então, tipo assim, tenta criar um ambiente onde você e o social media se deem muito bem. Porque se ele começar a falar mal do seu serviço, você falar mal do serviço dele, cara, um lado vai estourar. A corda vai estourar para um lado. Então, é interessante que não seja do seu lado. Porque tu não sabe a proximidade que o outro lado tem, entende? Às vezes social media é irmão. Esse social media tá desde o começo do bar. O bar tem 5 anos. Aí, ó. Aí já entra um problema. Do tipo assim, não é um problema, é algo que você tem que ser mais delicado, sabe? Tipo, tem que ir com mais calma. Então, assim, você tem que falar, olha, agora é muito importante que o social media faça isso, isso e isso. Se você quiser, eu posso conversar com ele diretamente. Daí você começa a conversar com ele e fala, ó, eu tô fazendo isso daqui no tráfego, e se vocês fizerem isso daqui, vai dar muito resultado pros dois. Tipo, você trazer aquela ideia da parceria que ele fala ali, é isso aí, tá ligado? É trazer esses caras pro seu lado, por quê? Porque, cara, esse conflito, se você gera esse conflito de alguma forma, não vai dar bom pra algum dos lados, e isso é muito ruim. Depois de um tempo, tu pode perder o cliente por causa disso, sabe? Porque, assim, a gente sabe que no tráfego vai ter algum teste que não vai dar certo. E se você tá com o cara ali esperando você errar pra falar alguma coisa, cara, é nesse momento aí que ele vai falar, entende? Então... tem isso. É fogo, cara, porque assim, o cara que faz o social media, ele meio que fez um acordo com o dono. Cara, a última postagem que ele fez foi no Dia dos Namorados. Aí é foda. Então, aí eu falo assim, cara, cria conteúdo para eu conseguir, pelo menos, eu conseguir baixar ele e repostar, né? Fazer um anúncio em cima dele. O cara faz negócio, sabadou. Como é que eu vou fazer um negócio de sabadou na segunda-feira? Não aí tem como, cara. Não, pior que eu tenho um cliente aqui que é de loja de roupa. E daí, tipo, ela coloca muitos específicos, assim, tipo, esse aqui é importante, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, sabe, tipo, nas legendas. Daí não dá pra usar muita coisa, tá ligado? Passou o dia, passou aquele dia, já complicou, já. É o que eu tô passando. Mas, cara, o que seria interessante, é que, assim, o foda é que tipo, o cara não posta, né? Mas, assim, o que seria interessante de você fazer? Faz um sweep file, uma pasta de sweep file, pra pegar um monte de ideias que você tem, e você fala, cara... Daí você fala com o dono um pouco, fala, olha, a gente precisa de mais ou menos uns 2 desse por semana diferente. E daí você dá os exemplos, né, as referências, pra que a gente consiga achar um vencedor. Daí você fala assim, ó, se a gente achar um vencedor, a gente pode diminuir o custo e você vai ganhar mais. Porque daí tu coloca dinheiro na ideia dele, sabe? Aí você fala assim, nossa, se ele fazer mais, então posso ganhar mais dinheiro. Aí se o cara não fizer, aí você fala, olha, a gente tá tendo pouco volume e tal, a gente sempre tá um criativo de ganhar mais dinheiro. Aí coloca na cabeça do cara que sempre tá um a mais pra conseguir o faturamento que ele quer, né? Isso aí. E também, talvez, trabalhar vídeo, né? Não sei, é que comida é um pouquinho mais difícil, né?
Mas se tiver algum tipo de vídeo pra fazer enquanto tá fazendo o lanche, sabe? Tipo, aqueles videozinhos, tipo, antes e depois, assim, do lanche mesmo. Eu vou... Cara, tem um cara aqui, ó. Fino Corte é o nome. Acho que tá assim, Fino Corte. E ele é um açougue, cara. Mas ele faz lanche lá. E, tipo assim, o açougue é caro, mano. Tudo as carnes lá é caro e todo mundo vai lá, cara. Porque o cara é um monstro do marketing, assim. Ele faz. Cara, esse cara é um showman, assim, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, achei aqui. Ele tem 13 mil, né? Não, peraí. Não é 13 mil, não. Ele tem uns 180 mil, acho. Peraí. Então não é. Então já pegaram o esquema dele aqui. É Fino. Não, é Nabil Fino Corte, peraí. Deixa eu mandar pra vocês aqui. Nossa, já tá com 230 mil seguidores. Não é o Netão, não, mas o Netão é outra coisa que você vê do branding. Tipo, o cara criou o brand muito forte, ele tá vendendo uma carne de qualidade, tudo bem, mas o valor é o dobro. Ah, esse Nabil Fino Corte, ele é aqui de Foz do Iguaçu. Cara, esse cara, ele é absurdo, mano. Ele é absurdo. Ele posta todo dia uns 50 stories, eu acho. Até que agora tem pouco, ele tá fazendo um curso de carne agora. Mas normalmente ele posta muito story por dia, cara. Eu parei de acompanhar ele porque é meio ruim ficar acompanhando cara que posta 50 stories de comida o dia inteiro. Aí eu parei de acompanhar. Mas assim, cara, ele vende. Fome, né? Não, é absurdo, cara. Ele e daí ele faz um negócio, aqueles slow motion com queijo, assim, pra lá e pra cá, e é queijo derretido pra tudo que é lado, e é carne mal passada, não dá pra ficar seguindo esse cara aqui, não. Mas pra quem trabalha com essa parte de comida, cara, ele tem uma pegada, assim, absurda, velho. Absurda mesmo. E, assim, ele, cara, é um dos lugares mais caro que tem de carne, assim, de Foz. E tá sempre lotado, mano. Tá sempre lotado. É o brand, tá ligado? Bom saber que eu vou pegar umas imagens aqui, pegar uns vídeos, já vou começar a mandar para eles. Eu até sugeri, ô Felipe, pro social media, tipo, você fizer, eu crio um calendário de postagem para você, né? Tipo assim, não vou cobrar nada mais para ajudar para você e me ajudar também, né? E não quis, mano. Aí é complicado. Aí ele pegou e falou assim para mim, ele falou assim, não fica preocupado com o meu serviço, não. Ele falou assim para mim, nossa, deu uma vontade de mandar, cara. Eu falei, não, faz o seu do tráfego, eu faço o meu do social media. Aí vocês já estão naquele problema que eu acabei de falar, né? Não, sim, aí o que eu fiz? Eu peguei e parei, não vou dar mais ajuda, não vou falar mais nada. Só que daí eu conversei com o dono, cheguei, conversei com ele, expliquei a situação. Ele, não, eu vou conversar com o Lucas, né, que é o nome do rapaz. Não, eu vou conversar com o Lucas. Igual eu falei pra ele, é igual você trabalhando sem cerveja. Como é que você trabalha sem cerveja? Ele, não dá. Eu falei, então, é a mesma coisa, eu com as imagens, com os criativos, não tem como, cara. Como é que eu vou publicar um negócio de Dia dos Namorados? Não tem como, já passou. Cara, aí você tem que cuidar mesmo, você tá num momento meio delicado. Mas, assim, se tudo der errado, tipo, fala assim, o cara não faz mais arte, você tenta fazer alguma coisa no Canva mesmo, você, cara, e fala, ó, eu fiz uns testes com os criativos meu. Olha aqui, ó, deu bom, cara. Às vezes, porque assim, ó, se você chega só com o problema, o cara vai falar assim, tá, você só tá me trazendo problema, qual que é a solução que você tá trazendo, entendeu? Então, tipo, se tu chega só com o problema, não adianta. Às vezes, tipo assim, se tu começa a falar, ó, eu fiz esses 3 criativos bons aqui, olha aqui, ó, tá aqui o resultado. Eles venderam. Se o cara tivesse feito o trabalho dele, teria vendido também, teria vendido mais. Então, assim, ou você pede pra ele fazer agora, começar a fazer com mais frequência, porque você tá vendo aqui que dá diferença ter mais criativos, ou eu pego e faço essa parte, ou terceirizo, eu arrumo, dá um jeito. Tipo, você tem que trazer a solução pro cara, tá ligado? Tipo, e você tem que fazer esse teste, porque assim, às vezes você fala pro cara lá, precisa de mais criativo. Aí o cara te manda 2, 3 criativos, você vai lá, testa e não dá bom. Aí você tá pior, aí você entra numa situação pior ainda. Aí termina de arrebentar tudo, né? Então assim, vai lá no Canva, cara, tem muita arte pronta lá no Canva lá, cara. Tem alguns outros sites também e você consegue fazer esses testes, pelo menos. Aí faz esses testes.
Se der bom, tu vai mostrar o resultado pro cara lá, o cara vai ficar mó feliz porque você deu mais dinheiro pra ele. E você vai falar, ó, a gente precisa disso aqui. Então eu fiz esses testes aqui, mas o meu trabalho não é esse, tá? Eu só fiz pra te mostrar. Aí ele Ô, vai Felipe, entender. Aí a cobrança vai ser diferente. entendi. Uma dúvida, cara, eu sei que né, tá ocupando aí muito tempo seu aí. Cara, como é que eu faço para eu conseguir metrificar se tá dando resultado no bar? Porque bar é um pouco complicado, né? Ah, cara, negócio local é difícil, cara. Negócio local é complicado. O que é o certo a fazer é quando você entra com o cliente, você pede quanto que o cara fatura. Esse é o Aham. certo. Fala assim, ó, pra começar a trabalhar comigo, eu preciso saber o seu faturamento. Como é que é o seu faturamento? Ah, eu faturo 10 mil por mês. Beleza. Agora a gente vai trabalhar pra aumentar esse faturamento. Porque o meu objetivo aqui é aumentar o seu faturamento. E daí você começa a explicar pra ele algumas coisas no sentido assim, cara, às vezes o que que acontece? A pessoa vem, ela viu um criativo e ela mandou mensagem. Mas aí ela mandou mensagem e comprou um lanche. Só que ela falou muito, ela comeu o lanche e falou, cara, esse lanche é muito bom. Aí falou pro primo dela. Falou, ó, primo, aquele lanche lá é muito bom, cara. Aí o primo dela foi direto no Instagram e comprou. Foi direto lá no Instagram e pediu e comprou. Não veio pelo anúncio. Porém, inicialmente, aquele lead veio pelo anúncio indiretamente, entendeu? Aham. Então você não vai conseguir medir nunca isso. Só que se você sabe o faturamento, de 10 mil foi para 12 mil depois de um mês, depois de 12 mil foi para 15, e de 15 foi para 20, você sabe que vai ter. Você tá ajudando. Entendeu? Ah, entendi. Então, assim, é mais difícil de chegar e pedir o faturamento. Só que daí entra aquelas perguntas. Quantos lanches você vende por dia? Qual que é o seu ticket médio? Ah, se você tem isso daí, mais ou menos, você fatura tanto, entendeu? Você já consegue ver o faturamento do cara, entendeu? Aham. Então, assim, você vai planilhando isso daí e vai chegar um momento e falar assim, ó, cara, eu preciso saber do faturamento. E aí entra também outra questão, do tipo, quando você tem uma postura muito forte da sua empresa, o cara te vê como empresário e você pede o faturamento, ele acha normal, entendeu? Ele só não acha normal se, tipo assim, ele não tá te valorizando. Então, se ele tá te valorizando ali, achando que você realmente vai ajudar ele a aumentar o faturamento, eu acredito que você vai conseguir pegar esse valor aí com mais facilidade. Ah, entendi. Porque assim, o bar, cara, vou ser bem sincero, eu tô bem desanimado com o bar, por conta do social media. Então eu tô pensando em fazer isso já com o consultório odontológico que eu fechei. Que lá Sim. eu faço o social media e faço o tráfego. Então é um pouco mais, vamos dizer assim, que fica um pouco mais fácil, né? Então eu vou conversar com eles, né, para eu também entender melhor o que eles estão querendo, porque assim, eles não tinham nada, no Instagram deles. Eu que estou começando a alimentar, tudo mais. Então eu vou trocar uma ideia com eles para eu saber como é que eu vou funcionar, né, para tá É, crescendo eles. eu até vou trazer aqui em uma das aulas aqui, é entendendo o quanto o marketing ajuda de uma maneira geral pra gente falar isso pro cliente, sabe? Porque assim, um cliente fala pro outro, e o cliente que veio do marketing fala pro outro, cara. E daí isso aí não tem como metrificar. Aham. E tipo assim, isso aí é o maior poder do marketing, na verdade. Porque tá alcançando, e o cara fala assim, ah, mas não tô vendo resultado, não tô vendo resultado, e o faturamento aumentando. Ele fala, Ah, e ele não sabe entendi. por que tá aumentando, entendeu? Tipo, então, tipo, esse que é o problema, assim, às vezes. Mas se a gente consegue conscientizar, colocar tudo isso daí, falar antes, tu vai falar assim, ah, cara, agora que a gente vai fazer o tráfego, tu vai ver que vai aparecer umas pessoas aleatórias. Você sabe, tipo, o cara que tem um bar que ele já sabe mais ou menos quem são os clientes dele. Ele sabe os clientes que vêm. Aí daqui a pouco aparece um cara aleatório. Ele fala, ah, será que da onde que veio? E às vezes o cara não vai lá perguntar, ah, da onde que você viu nós, sabe? Tipo, às vezes o cara não faz isso. E às vezes pode ser que o cara fale assim, ah, foi indicação. Mas essa indicação veio de um cara que veio pelos anúncios. Então, tipo, porra, tem muita essa questão. Então, por isso você tem que medir o faturamento, cara. Se tu conseguir medir o faturamento, tu vai conseguir falar de resultado mesmo. Fazer alguma promoção exclusiva para quem viu o anúncio, você acha que é uma boa? Por exemplo, tira um print da tela, apresente no bar com um desconto exclusivo, por exemplo. Você acha que dá bom isso aí ou não? Cara, dá bom até porque ele vai ver, tá ligado? Ele vai ver que aquilo lá funciona. Só que eu iria mais por mensagem mesmo. Eu acho que mensagem é o que vai. Porque, tipo, a mensagem, ele vai ver o fluxo de mensagem vindo. A não ser que é delivery ou não, é só bar mesmo. Não, é só bar mesmo. É só Ah, bar. entendi. Não, então dessa forma pode ser interessante, sim.
Pode ser interessante. É que se fosse delivery, daí seria melhor as mensagens, né? Mas eu acho que se for só o bar, aí é alcance, pra alcançar o máximo de pessoas possível mesmo. E acho que essa ideia é legal, porque, cara, eu já fiz algo nesse sentido e deu bom, assim. Foi engraçado porque eu fui na reunião e o cara falou, cara, não sei, não tô vendo muito resultado, não sei o quê. E daí a gente tinha feito um negocinho desse aí. E quando eu tava lá, na reunião, apareceu uma mulher. Ô, eu vi isso aqui no anúncio. Ó, a moral já foi lá em cima. Aí o cara não podia mais reclamar do serviço, sabe? Tipo, mas foi muito coincidência, assim. Então, isso aí é legal porque você consegue metrificar. Mas o maior jeito de metrificar mesmo vai ser em cima do faturamento. Se o cara não abrir, cara, depois, tipo assim, no começo, depois de uns 3 meses, tenta pedir de novo, sabe? Ah, beleza. Não, tranquilo. Ó, pessoal, é isso. Acho que até estendemos um pouquinho, foi quase 2 Valeu, horinhas hoje. Filipão. Obrigadão aí. Nada, cara. Só me mandar uma mensagem ali, se eu puder ajudar, eu ajudo sim, tá? Valeu, Espero que obrigado. não tenha ficado nenhuma dúvida, pessoal. Mas se ficou dúvida, você pode mandar ali no grupo que eu vou tentar responder, beleza? Ah, e bate uma fotinha pra ajudar lá no engajamento lá, que senão. Pera aí, até eu vou ter que bater uma fotinha que eu esqueço também. Fechou, pessoal? Obrigado aí pela presença, pessoal. Até mais, boa noite.